Fala, tropa, BrasileiroCast na área, eu sou o Denilson Pires, vulgo Ninil. Fala, galera, Vitor Mariano na área, vulgo Vitinho. Fala, rapaziada, o Andrew na área. É isso aí, rapaziada. Hoje nós estamos aqui com mais um convidado. Já virou clichê falar que o convidado é especial, mas hoje ele é mais do que especial. Um cara que vai render muito assunto. Eu tô muito ansioso para poder bater esse papo. Acho que vocês, o pessoal da mesa também tá, o pessoal de casa também vai estar ao longo do programa. Então a gente vai apresentar ele já já. Mas primeiro a gente quer falar dos nossos patrocinadores, que é quem proporciona isso aqui, quem torna esse sonho possível, quem tem nos ajudado a manter essa agenda, a levar esse podcast à frente e tocar esse projeto da maneira que tem sido. Então agradecer ao Supermercado Noroeste, na figura do nosso amigo Gabriel, Vitor, Isabelle, Adesilda, a galera lá. Muito obrigado por estar fortalecendo a gente, por estar junto com a gente nesse projeto, tá bom? Um grande abraço aí para todo mundo. O Supermercado Noroeste é um parceiro que a gente queria ter há muito tempo e hoje a gente está conseguindo trazer eles. Logo, logo a gente vai falar mais também do Supermercado Noroeste, mas de antemão, um grande abraço aí, tá? E obrigado pela parceria, Supermercado Noroeste. Agradecer também ao nosso amigo Roberson Rodrigues, da Barra Forte Concreto, mais uma vez está com a gente aí. Quarto episódio, o Roberson tá com a gente pela quarta vez. Então, você precisou de concreto, Vitória, Serra, Cariacica, Fundão, Vila Velha, Aracruz, Santa Teresa, aonde você estiver no Espírito Santo, chama o Barra Forte, chama o Roberson, que ele vai te atender. Eu vou falar de novo, eu vou ser enjoado, eu vou falar de novo. Não dá pra bater uma laje com 15 peão, porque o material fica caro, o churrasco fica caro e depois você vai sair no prejuízo. Então, liga pro Roberson, manda um zap lá no Barra Forte, que ele vai vir com o caminhão, vai entregar sua laje prontinha, cheinha, sem muito trabalho, de uma maneira mais prática e mais barata. Tá bom? Então, um forte abraço aí pro Roberson e pro pessoal da Barra Forte Concreto. É isso. Mandar um abraço também pro Fábio da GameCell, já terceiro episódio que tá com a gente, dando aquela força. Hoje trouxemos aqui uma caixinha de som Bluetooth para mostrar aqui para vocês. E novidade, tá? Essa aqui a gente vai postar semana que vem, se eu não me engano, quarta-feira. O homem tá sorteando para todo mundo que se inscrever, para todo mundo que curtir, tá? Seguir ele lá no Instagram dele, seguir a gente também no nosso. Estamos sorteando essa caixa de som Bluetooth para todos vocês, nossos inscritos. Mandar um abraço também pra rapaziada do Seu Darcy Barbearia, tanto o Romário, o Wagner, Vitor, o Pedro, o pessoal lá, nota 10. E eles estão com promoção, hein? Você que for cortar o cabelo, com mais R$10, não só cortar o cabelo, você que for fazer ele, sobrancelha, barba, qualquer coisa, mais R$10, você ganha uma limpeza facial com extrator de cravos. Vai lá que a rapaziada tá lá pronta pra te atender, hein? Que eu também tô precisando, A tá? parceria com a Barra Forte, ó, Barra Forte também. A parceria com o BrasileiroCast é de verdade. Já tem sorteio, já tem promoção, já tem a picanha do Noroeste aí que tá na mesa, que é um padrão que só o Noroeste tem. E tem mais, né? É isso aí. Também agradecer a Adega JK Express, ali da Orla, ali de Coqueiral, na voz do nosso parceiro Jackson, que deixa a nossa resenha mais molhada, igual a gente sempre fala. Aí a frase do nosso mano Ninil. Então queria agradecer ele. Precisou ali de bebida, qualquer tipo de bebida, drink, combos. Ele vende também combos. Precisou de bebida para deixar sua resenha do jeito que a gente gosta? Só procurar lá, Maravilha. JK Deg Express, ali em Coqueiral, ali em Aracruz. Sem medo de errar, meu amigo. Ele é o melhor, ele é o melhor. Ele tem o combo mais barato da região. Pessoal, hoje nós estamos aqui com um cara que é nada mais, nada menos do que tetracampeão mundial de beach soccer. É mundial, tá? Vou falar de novo em alto e bom som pra vocês entenderem. É mundial, não é municipal, não é estadual, não é brasileiro. É mundial. 4. Rapaz, eu falando isso em casa hoje, mas eu travava a língua. 4 vezes, tá, rapaziada? Então, estamos aqui com Bruno Malias. É um prazer enorme, Bruno, estar recebendo você aqui. Prazerzaço. A gente tava, eu particularmente, né, e os meninos também, mas eu estava muito ansioso por esse momento, por esse bate-papo, porque além de toda a história que você tem aí no futebol, você está construindo uma história agora num outro segmento, de uma maneira também muito limpa, né, muito transparente, muito direta. Tenho acompanhado nas redes sociais e eu tô vendo que o trabalho tem sido muito bem feito. Então, eu tava muito ansioso por esse bate-papo aí, pra você poder contar um pouco da nossa história. Seja bem-vindo, obrigado pelo convite. Valeu, Se parceiro. apresenta pro público. Eu que aí, agradeço. pessoal
Assim, eu já cheguei aqui no alto astral danado, né? E vocês são muito bacanas, assim, tanto você, Denilson, Andrew, Vitor. Só tenho que agradecer realmente ao convite, a oportunidade de estar por aqui hoje. E que seja um bate-papo muito legal mesmo. Aí vocês já perguntaram, né? Pode perguntar tudo? Pode perguntar tudo. Minha vida é um livro aberto, né? Vamos conversar mesmo sobre futebol, política, né? Eu também estudo um pouco de educação física, né? Tem alguns desdobramentos muito legais que a gente leva da academia para a política. Enfim, vamos bater um papo. Eu tô aqui disposto a gente bater um papo aqui nessa resenha, como tá bem proposto aqui pra gente. E eu tava nervoso, o homem já conseguiu me deixar mais tranquilo. Porque... Eu tô nervoso, eu tô terminando. Ele já conseguiu me deixar mais tranquilo. Igual eu falei, tetracampeão mundial. O homem de título, ele é maior que muitas seleções aí, gente. Vocês não estão entendendo ainda. É verdade. Tem país que não viu essa quantidade aí de taça, né? É sobre isso que eu tô E falando. a gente vai falar de um pouquinho da história, um pouquinho de título, porque, né, a gente prepara um roteiro, Bruno, e né, a gente sempre estuda, mas dentro desse roteiro a gente não conseguiu, não dá pra memorizar, pra acompanhar tudo que você já ganhou, né, no esporte. Então, não já perdi também pra caramba. já perdeu, faz parte. Mas, assim, não deu pra memorizar, né, Wendel? Uma pergunta que a gente fez no carro. Você lembra de todas? Não, Eu falei que ele não ia conseguir lembrar de tudo. Assim, eu lembro bastante. Mas eu sou um cara que sempre me entregou muito, assim, no momento, assim. Eu sou o cara do momento, do agora, né? Talvez eu não lembre muito das coisas, mas você pode ter certeza que naquele momento lá eu me entreguei, eu dei o máximo possível e eu fiz daquilo ali realmente a minha vida. Porque era assim que eu fazia do jogo mesmo, né? Eu logo cedo, o futebol... isso foi involuntariamente, né? Foi orgânico. A minha família, eu tinha 13 para 14 anos, eu precisei sair da escola que eu estudava para ir para uma outra escola, do time que eu jogava para ir para um outro time para poder ganhar uma bolsa na escola. Então eu fui crescendo com aquilo de jogar a vida, de dar mesmo tudo que eu tinha que dar, porque era uma oportunidade que eu tinha, de crescer. Que é muito comum no esporte. Eu sempre me entreguei muito, assim, mas desde pequeno. Né? E eu fico vendo assim meus filhos hoje também, né? Eles são muito aguerridos ao jogar também, né? E assim, se você fosse controlar alguns aspectos do jogo, técnico, tático, físico, psicológico é muito importante, né? Porque assim, a gente não controla o resultado. Agora, a atitude que a gente joga, o comportamento que você vai ter, você controla. É a única coisa que você controla no jogo. Então assim, é isso. Eu não lembro mesmo assim. Por quê? Porque talvez eu me entregasse muito durante o momento, né? O agora pra mim é muito importante. Aquela coisa de o título mais importante é aquele ali que você tá disputando no momento, né? O jogo mais importante. Tem aquilo, né? De jogo fácil, jogo difícil, eu me entregava em todos da mesma maneira, assim, é isso. Também porque haja memória, né, pra lembrar daquilo ali tudo. A gente veio da lista do tamanho da tela, não tem condição de memorizar tudo. Eu joguei muito tempo futebol de praia, né, e o futebol de praia na época que eu jogava, eram muitos campeonatos, né, eu lembro que era uma época que tava muito na televisão, que tinha um apelo econômico muito grande, haja patrocinadores, muita gente ganhou dinheiro atrás nas minhas costas, bicho. Muita gente, né, óbvio, né? Galera ali, Não, a seleção era muito importante. Cara, e vou te falar, eu lembro que eu acordava cedo, muitas vezes no domingo, para assistir com meu pai o futebol de areia, que é uma coisa que hoje não tem mais essa frequência que era. Mas era além disso que você tá falando, né, de ter carregado muita gente aí nas costas, muita gente faturou com isso aí, carregou também a memórias muito boas dos espectadores, que hoje em dia, né, infelizmente a gente não tá conseguindo ter, nem no futebol de areia, nem no futebol de campo. Não, a minha época do futebol de areia era uma época que no Espírito Santo, a galera que hoje tá muito no campo, né, porque o futebol de campo hoje criou-se novamente um ambiente onde a gente tem prazer de ir para os estádios torcer. A gente tem hoje um Kleber Andrade, que é um baita no estádio. Você vê o investimento, né, do capital privado no Rio Branco. A própria Desportiva está virando uma SAF também. Você tem o Vitória com patrocinadores. Então o futebol de campo está muito forte hoje. A minha época, a gente tinha um futsal muito forte. O futebol de campo estava saindo década de 80, a gente na primeira divisão. Década de 90, a gente sai da primeira divisão, vai caindo. Futebol de areia... Muda a fórmula, né, de competição. Enfim, né, a gente foi garfado diversas vezes. Em Goiás, São Paulo, enfim. Aí o futebol perdeu aquele encanto da gente, ele foi caindo. A gente fala até nos bastidores que tá se erguendo agora. É isso que eu tô te contando. E aí, a gente que era o beach soccer, a gente se apropriou daquele espaço. O futsal também, que era muito forte, foi dando uma caída. Eu mesmo comecei no futsal, que depois que eu fui pro futebol de areia. Eu ia perguntar isso agora, assim, se foi nesse gancho aí, teve um início no campo para partir para areia, mas você falou que foi já futsal. Todo moleque hoje, quer dizer todo, né? Escola, você estudou? Uhum. Sua escola tinha uma
quadra. Então você começa jogando Quadra. ou futsal, ou vôlei, ou basquete. Dificilmente tem um campo, né? Tem o campo, não tem uma pista de atletismo, não Verdade. tem uma quadra de hóquei. Então, assim, a gente é induzido a praticar esses 4 esportes na nossa infância, porque todo mundo joga futsal. E eu fui um dos caras que fui induzido a jogar futsal, né, na infância, e depois que eu fiz a transição pra areia. Agora eu vou te fazer uma pergunta nesse gancho aí que nem estava programado. Você falou uma coisa que eu não tinha nem parado para pensar nesse sentido, né? Toda escola tem uma quadra, por isso que todo menino normalmente começa a jogar o futsal. Você acha que isso aí tem muita influência no talento brasileiro? Acho que, porque assim, o futsal eu acho que ele molda muito o raciocínio lógico, né? A mudança de direção, a velocidade no drible. Você acha que isso aí isso é... Como que eu posso dizer? Você acha que o brasileiro ele tem um talento nato normalmente por conta disso? Porque ele começa normalmente sendo moldado? Porque você vê assim, que todo menino... O que eu acho hoje, assim, sobre isso, assim, é uma hipótese, né? Vamos tratar sobre hipóteses. Hoje, a gente perdeu o futebol de rua. A gente perdeu o futebol jogado por jogar, descompromissado. A gente perdeu. Se seu menino quer jogar, ele vai procurar um projeto social, ele vai encontrar até de graça para jogar. Agora, qualidade dos treinadores, a qualidade do treino é baixa. E aí, eu que sou profissional de educação física, peço para você, treinador, fazer uma reflexão. Qual foi o último curso que você fez? Qual foi o último livro que você leu? Qual foi a última especialização que você fez? Isso se reflete na baixa qualidade do atleta brasileiro. Leve isso como uma hipótese. Sim. Né? A gente perde aquele jogo que a gente criava o jogo, que a gente ditava as regras, que jogava o maior com o menor, que a gente tabelava com meio fio. Eu fazia... Muito. É engraçado que você fala que a gente tabelava com meio fio, porque Natan, jogador do Betis, ele esteve na nossa comunidade esse final de semana. E quando ele tinha 6, 7, 8 anos, ele morava lá na rua. E ele fazia justamente isso. A gente, às vezes, deixava ele de fora do futebol, porque ele gostava de tabelar com a calçada. E a gente comia... Ele tava um passo à frente, vocês achando que ele tá no Betis. Hoje ele tá no Betis. O tempo respondeu. O tempo respondeu. Sim, mas é uma hipótese, compreende? Assim, e é isso mesmo, assim. E aí, por quê? Assim, aí tem uma questão social, um recorte. Hoje, as pessoas têm medo da violência. Não é uma violência armada que pode te roubar, não, mas tem os carros que passam rápido nas ruas, né? A gente cresceu, né? Tem outros atrativos também. A criança hoje tem mais internet, né? Tem mais acesso. Todo mundo tem um pequeno celular que tem acesso à internet. A internet hoje é gratuita. Então, assim, são alguns fatores que contribuem pra gente hoje não ter uma grande seleção. Agora, a gente continua formando talento. Talento demais. A gente é um país hoje que tem muitas quadras, muitos campos, muitos projetos. Sim. Independente se forma mal ou bem, se forma. E muito moleque joga bola hoje no Brasil, né? E talvez isso aí se perde até um pouco no meio do caminho pela questão de número, né? Porque você falou uma parte aí de se perder aquele talento natural, aquela situação de você jogar por diversão mesmo, por amor, né? Que se dizia. E hoje o atleta, principalmente o profissional, ele é moldado pelo número, né? Se ele não conseguir atingir determinados números, ele não tem, né? Vamos dizer assim, contrato, ele não tem importância. Então, assim, se discute muito hoje. Hoje é um absurdo, por exemplo, quando se fala que o Neymar é muito bom jogador. Porque quando se fala isso, o pessoal às vezes exclui o talento dele, o que ele consegue fazer de magia, que é uma situação natural do futebol, e se apresenta os números dele, que ele não consegue jogar, e realmente não consegue por conta de lesão. Mas acho que isso aí vai muito, muito de encontro com o que você está falando. Que assim, se perdeu aquela naturalidade, aquele encanto de ver a habilidade, de ver o talento natural, e a gente se baseia muito por número, né? Por estatística, né? Eu lembro do Neymar, os filmes e vídeos que tem, é o Neymar jogando futsal. Né? O Neymar esteve aqui jogando no campo do Vitória, um campeonato sub-15, sub-16. Sub-17, eu acho que é Coutinho, né? Enfim, né? Quem sou eu para criticar o Neymar, né? Mas eu acho que a gente estava numa geração, enfim, que outras gerações foram melhores em outros países, né? Não soubemos aproveitar a nossa geração. O Neymar liderou por muito tempo, tecnicamente, essa geração. Talvez a gente entregasse uma liderança mais moral, ética pro Neymar, e o Neymar não seja capaz de entregar isso pra gente. Mas essa liderança técnica, ninguém aqui tá discutindo, né? Nem tem como. Nem tem como. Eu fui ver um jogo, eu joguei no Santos, no beach soccer. Teve um jogo na Libertadores que o Neymar tava aparecendo, ele, o Ganso, aquele timaço do Santos 2011, 2012. Um jogo foi na Bolívia, né? O time da Bolívia meteu a porrada no Neymar, meteu a cacetada. O Neymar depois do jogo, foi 1-1, 2-1. O Neymar depois do jogo, assim, esses caras vão me conhecer. Chega até a arrepiar. Esses caras vão me conhecer, o Neymar Vieira, esses caras vão me conhecer lá no Brasil. No Brasil, eu tava em Santos jogando, a gente, como Santos, foi assistir o jogo. Irmão, eu tinha dúvida de quem era melhor, o Neymar ou o Ganso. Ali,
Acabou a dúvida. O Neymar acabou com o jogo. O Neymar derrubava zagueiro. Foi 6-0 aquele jogo? Sem nada. Foi 8. 8. 8. O Neymar fez 6, eu acho. Eu acho. Ele faz assim, ó. Olha, foi um negócio... Se apresenta. Foi contra o Bolívar. Bolívar. Foi um negócio impressionante. E eles com certeza conheceram o Neymar, não esqueceram nunca mais. Não vai esquecer nunca mais, né? A marca que ficou era porque eu achava... O Ganso é técnico, clássico. É um 10, né? Hoje ele tem outras características, né? Eu gosto mais do Ganso hoje do que do Ganso lá no início de carreira. Hoje o Ganso briga, sai na porrada, discute com o juiz. É esse cara intenso, né? Que consegue entregar mais intensidade do que conseguia entregar lá no foi muito começo. cobrado dele, né? Que foi sempre cobrado dele isso. Né? E aí você vê, você tem, o Ganso tem um final de carreira mais digno Do que o Neymar. Do que o Neymar, claro. Compreende? Olha só que loucura. Porque hoje eu vendo os Gansos jogar, hoje você tá vendo o Neymar tá jogando? Não consegue. Não consegue e não... Agora, assim, loucura. voltando nesse assunto aí do Neymar, só pra gente ver se você que é um cara, né, com bagagem imensa aí no esporte, só pra ver se eu tô Não tem louco. hipótese, hein? Tudo que eu posso estar falando aqui, rapaziada. pode Achismo, é ser. achismo. Não, é a minha Só pra ver se eu, perspectiva. se eu tô louco ou se eu sou louco, porque eu tenho muito essa... Ninguém me tira da cabeça, eu tenho muito isso na minha cabeça, que eu acho que o Neymar também foi um pouco prejudicado pelo entorno que ele tinha na seleção. Porque quando a gente fala de outros talentos como Ronaldinho, Ronaldo, você tinha toda uma estrutura ali de gente com estrela do mesmo tamanho pra conseguir conduzir a seleção. E eu acho... Ah, não, isso é a esses minha caras opinião, saíram. eu acho que até hoje... Na seleção, o Neymar não conseguiu jogar com ninguém que tivesse uma estrela do tamanho dele pra ajudar o trabalho dele. Eu sou um Isso é a defensor. minha visão. Eu sou um defensor do Neymar já tem tempo, porque eu também tenho esse mesmo pensamento. Eu acho que, tipo assim, a gente foi campeão em 2002, a gente tinha Rivaldo, melhor do mundo, Ronaldo, melhor do mundo. Vocês viram isso? Vocês conseguiram assistir? eu vi. Você tinha quantos anos? Em 2002, eu tinha 14. Entendi, vocês já eram jovens. Não, já. já Você entendi. viu, você viu. Mas Diga assim, demais. diga assim, 2h30 da manhã tava acordando pra ver o jogo. mas eu digo empolgadíssimo. sim, eu digo no sentido Porque que era tinha. Japão e Coreia, né? Tinha Kaká que ia ser melhor do mundo, tinha Ronaldo, tinha... Não, nesse time de 2002 não tinha essa galera, não. Isso Tinha, aí... Não, tinha Ronaldo... Kaká? Kaká era banco. Kaká era banco. Subindo. Aí tinha Denilson no banco, aí vou falar bom, aí lateral esquerdo, Roberto Carlos, direito, Cafu. Então, tipo assim, era um time, tipo, de estrelas. E foi uma luta. O nível Então, o que eu em si tô dos falando? atletas Era uma geração vencedora, Exatamente. uma geração com um monte de estrelas. Aí eu acho e que isso foi aí prejudica um pouco o Neymar. o Neymar tava numa geração que não tinham tantas Não tem estrelas assim, tantos grandes jogadores. Não chega ao mesmo tamanho, né? Porque vamos... Ou então também os outros países evoluíram, rapaziada. Também, claro. Voltando pro cenário, assim, em cima do que você falou sobre na época ser quadras. Hoje a gente vê um crescimento muito grande das quadras de futsal. Isso. Então, agora toda pracinha que faz, hoje em dia, tem a quadra de futsal. Você acha que corre... E hoje tem a Kings League, que é uma Mas você liga sabe o que também que aconteceu? fala... Em 2013, 2014, o Espírito Santo, como política pública, resolveu fazer uma política pública chamada Campo Bom de Bola. Lembro. Campo Eu Bom lembro. de Bola 1 construiu 340 campos no estado do Espírito Santo. O número eu chutei, tá? Mas é um número imenso desse. Campo Bom de Bola 2 construiu 273 campos no Espírito Santo com... Aí eles melhoraram o projeto, fizeram banco de reserva e não sei o quê. Aí fizeram um campo bom de bola 3, mas não sei quantos campos. Aí sabe o que aconteceu? Pararam de jogar futsal no Espírito Santo, Isso pararam de jogar beat soccer no Espírito Santo, foram jogar o quê? Futsal. Em 3 anos construíram mais de 1000 campos de futsal no estado do Espírito Santo. Uma política pública, eu acho que é acertada do governo do estado do Espírito Santo, né? De construir espaços públicos esportivos. Sim. A gente pode falar sobre isso depois no segundo momento. Com qualidade, né? Campinho de grama, maneiro, 7 contra 7 cada comunidade. A gente joga lá na Nilson Mendes em Cambori. Eu tenho me apelado com a minha rapaziada que jogou futsal comigo, né? Porque é muito bacana. E aí hoje você pega as prefeituras... perceberam que isso deu certo, isso era uma política do Estado, perceberam que isso deu certo, elas agora, com recurso próprio, constroem seus próprios campos também, porque se criou uma cultura de quadra de campo de futsal. A gente perdeu uma porção de quadras de beat soccer. Lá em Nova Almeida. Nova Almeida era uma das maiores Lá em Nova Almeida eles destruíram não, né? Eles acabaram com a de beat soccer. No Costa Bela, logo do seu ladinho lá, do seu Dauri, Isso, acabaram, fizeram um campão também. Mas não tem jeito, é isso, assim. É assim, sobre isso em cima disso que você tava falando, né? Que agora a galera tem essa questão do futsal. Em 2013, eu fui campeão estadual de futsal, foi nessa época que inaugurou Essa transição. Que fez essa transição. Então a gente isso. pegou essa transição do início. Legal. E a gente inaugurou vários campos. A gente inaugurou em Serra Dourada, em Jardim, em Central Carapina, em vários campos. Então o meu achismo era esse também, né? Se você acha, tem esse pensamento também que, tipo, as quadras de futsal, ela pode ter esse impacto igual a quadra teve
há uns anos atrás, né? Daqui Do futsal. No caso, o futsal. A diferença, assim, que toda criança tá na escola, mas nem toda criança tá na pracinha jogando o futsal. Então, assim, se a gente levar as quadras de futsal para dentro das escolas, os campos, né, a gente vai ter o impacto do futsal, realmente, lá no dia a dia. Mas o futsal vai continuar muito presente, porque é isso, né? As estruturas esportivas das escolas, que também a gente pode entrar nisso, porque eu acho que é muito ruim. Perceba o esporte nos Estados Unidos, né? As escolas são estruturas imensas, né? Planejadas, estruturadas, desde um primeiro momento para ter esporte, né? Para as crianças correrem, brincarem, terem outros afazeres. Aqui no Brasil a gente tem muita dificuldade. Ou você estuda ou você pratica esporte aqui no Brasil. Porque assim, consegue desenvolver uma carreira com educação física, eu dava aula numa creche em Vila Velha, lá no Boa Vista, do lado da UVV, num terreno baldio. Ou era aula dentro da sala de aula, né, que não deu muito certo, porque a gente fez um circuito para as crianças e depois as crianças queriam fazer o circuito nas aulas normais. Nossa. E a gente mandou elas subirem, descerem, passarem, enfim. E aí a gente foi para fora da escola, a gente foi para um terreno baldio, que tinha pedra, pau, madeira, as pessoas passavam na rua, compreende? Então, assim, falta estrutura para o Brasil ainda, né? Imagina a Cesporte, o governo do Estado do Espírito Santo fez um grande investimento, que pode servir como exemplo. Vai lá na Cesporte hoje, veja os ginásios como são. Todos eles são grandes caixotes com pé direito bem alto, não são aqueles... Como é que a gente vai chamar aquilo? Aquela quadra de forró? Sabe, assim? Baixinha, só pra aquilo ali como se... Não, aquele negócio meio abaulado. Essas que a gente está conhecendo. Sim. Botaram ar-condicionado em todos os lugares, colocaram painéis fotovoltaicos, então eles geram a sua própria energia, então pode ter ar-condicionado ligado lá 24 horas, porque tá gerando sua própria energia, cara. Entendeu? Então, assim, com arquibancada, com piso, pra lá que a gente tem que ir. A gente precisa dar esse salto de qualidade. Que quadra bonita, né? Aí você olha pra quadra, não tem nada. São 2 gols, uma quadra e nada. Não tem um anexo funcional, não tem um banheiro, não tem um vestiário, não tem essas... Aí as quadras, a gente constrói quadra, que aí a gente põe tapamento lateral, fecha, tampa, né? Pronto. Uma gaiola. Não, mas tudo bem, a gente vai jogar a bola lá quando chover. Aí quando chove não dá pra jogar porque chove de vento, entra... As laterais. Isso que a gente tá falando. Isso é uma realidade, porque isso acontece lá em Nova Almeida. Tem uma quadra lá que é desse... Acontece em Jardim Cambori, acontece em Nova Almeida, acontece em Vila Velha, acontece no Paú, acontece na Escariacica. Ele deu um exemplo de uma quadra coberta, né? É uma quadra coberta. Lá não, lá é só a tela. Aí é pior, né? Aí não tem nem... Aí não, Aí é pior ainda, né? Não tem nem a cobertura, a gente tá falando, né? Então é isso, assim, olhar para... porque sabe por quê? Porque onde é que estava a formação esportiva algum tempo atrás aqui no Espírito Santo? Nos clubes. Você tinha Álvares, você tinha o Ítalo, você tinha o Anchieta, lá em Vila Velha, você tinha o Náutico, eu não sei, na Serra, você tinha um grande clube na Serra. A BV, a Este, a ERT. Agora, hoje a formação se deslocou, sabe para onde? Para as quadras das comunidades, é o que eu estou dizendo. Para esses campos públicos. Meus filhos jogam geralmente em campos públicos, treinam em campos públicos, em projetos. Então, assim, se o poder público conseguir entregar um espaço público com qualidade, a gente vai melhorando a formação dessas crianças, né? Porque hoje a formação se deslocou do clube. O Álvares Cabral virou uma escola. O Saldanha, interditado. O Ítalo, festa de casamento que tem. Não tem mais futsal, não tem mais ginástica. Compreende? Assim? Então, por quê? Porque a gente precisa... Por quê? Porque economicamente eles se inviabilizaram como clubes esportivos, são muito mais clubes sociais, né? Enfim... E a gente precisa olhar agora, como poder público, para as estruturas esportivas públicas, que poderia também ser nas escolas. Vamos começar a construir escolas com quadras nesse jeito, nesse formato? Fica aí o convite para você conhecer as quadras da Cesporte. Tem um ginásio de lutas, um ginásio de GR e GA agora, e um ginásio paralímpico nesse modelo que eu estou falando para vocês. O ginásio paralímpico? É o segundo maior do Brasil, é um centro de referência paralímpico, o primeiro lá em São Paulo, é o Centro Paralímpico Brasileiro, o CPB, e o Martoni, que é um profissional que trabalha muito tempo com isso, com o Paralímpico aqui no Espírito Santo, com basquete, com rugby, foi treinador da Seleção Brasileira de basquete em cadeira de rodas, numa Olimpíadas, coordenou a seleção, ele trabalha na Cesporte, no governo do estado, e intermediou algum tempo atrás a vinda dessa construção, dessa estrutura pública chamada Centro de Excelência Paralímpica, se eu não me engano, e foi construído. Demora. Tudo na política demora. Você vai plantando aqui para aquilo ir avançando. Por que você está falando isso, Bruno? Porque eu estou na iniciativa privada. Eu conheço que é privado. Privado é o seguinte, você vem, pega o seu patrocinador, bota aqui, você fala dele, acabou. Você aluga o negócio e faz isso. Ih, o público, rapaz. O Brasil não era para... É muito regrado porque nego dá muita volta.
Entendeu? Então tem que ser muito burocrático mesmo, sabe? Assim, regrado, né? Mas acaba que acontece isso, né? Ele começou a conversa lá em 2013, em 2025, você conseguiu construir o ginásio 12 anos depois, né? Mas tá lá. Foi uma vitória inclusive dele, né? Pessoal dele, assim, porque tem que ter gente realmente que sustente, sabe? Isso aí. E é importante, assim, terminar, né? Demorou, ok, mas o importante é terminar. Isso é absurdo, né? Não pode parar no meio do caminho e ficar, né? E assim, aproveitando esse gancho que você falou da CESPORT, a gente tem outros quadros dentro do nosso programa também, né? O Vitor faz uma cobertura muito legal do futebol na várzea. Massa. E a gente vai, inclusive, qualquer dia lá na CESPORT pra gente poder fazer uma matéria também, dar visibilidade, assim, porque é importante a gente... Só um negócio que eu fui terceiro lugar na Copa CESPORT em 2022. Eu ia falar da Copa CESPORT. E outra coisa que eu descobri também é que o Bruno é subsecretário da CESPORT. Você foi subsecretário da CESPORT. Eu trabalhei na também. CESPORT por 3 anos. Eu fui gerente de formação e rendimento e fui subsecretário de esporte educacional comunitário de lazer. O esporte no Brasil, desde a Constituição Federal de 88, ele foi dividido em dimensões. A gente tinha o esporte educacional, o esporte de participação e o esporte de rendimento. Nesse processo surgiu o esporte de formação. Isso eu estou falando no que diz respeito à legislação, às manifestações esportivas, Lei Pelé, Lei Zico. Né? Porque eu estou explicando isso porque eu trabalhei dentro da CESPORT em todas essas perspectivas. Eu comecei como gerente de formação e rendimento e depois eu fui para o esporte educacional comunitário de lazer. Hoje a gente não tem mais isso, tem uma nova Lei Geral do Esporte, que ela é de 2023, que ela troca essa nomenclatura por esporte de excelência, esporte para a vida toda e esporte... Eu acho que formação esportiva, se eu não me engano. Caio, pesquisa para mim, por favor. Formação esportiva. Eu vou trazer a informação correta ainda nesse programa. Então, ela troca a nomenclatura para essa... Porque quando a gente nomeia, quando a gente conceitua, a gente sabe bem o que está fazendo, a gente sabe bem de quem são as responsabilidades. Procura aí para mim, Caio, por favor. Não deixa de procurar, não. A gente sabe bem de quais são as responsabilidades, a gente sabe bem direcionar o recurso, compreende? E isso vem de cima para baixo. Vem do governo federal para o governo estadual, para os governos municipais. Então, é bom se tá linkado com a legislação federal. Sabe o que? Formação esportiva. Eu vou pesquisar, pode deixar. Pode meter bronca, moçada. Então, vamos chegar agora numa parte, né, que a gente sempre gosta de falar. O assunto tá muito, muito legal, é muito bacana você falar assim, no nosso formato, a princípio a gente fala com esportistas, então a gente fala muito de esporte. Mas é muito bacana a gente falar com um cara que transcende o esporte, né? Que você vê a inteligência dentro do assunto e acaba, né, rendendo muito, muito bacana. A gente nem chegou na parte, assim, do esporte. Eu queria saber um pouquinho, Bruno, de lá do seu início da carreira, de como que foi essa... Curioso, hein, bicho? Eu sou curioso. Ele chegou a comentar que saiu da quadra, que não sei o que. Aí a gente... Mudou de assunto. Não, mas assim, tirou muitas dúvidas minhas. Eu comecei jogando, rapaziada, futsal na escola. Né? E aí joguei futsal na escola e aí vim pro clube, comecei no Álvares Cabral e aí fui subindo no Álvares Cabral. Eu lembro que com 15 anos eu já estava jogando no adulto. Né? Foi bacana. O primeiro jogo a gente ganhou de 7-2 de Santa Teresa, eu fiz 5 gols. Doideira, né? Eu acho que os caras deixaram eu jogar. Entendeu? Vai lá, garoto. Jogo chato pra caramba. Tinha empresário não, Não tinha não, cara. Tá de futsal, ok? Empresário, futsal, No máximo meu pai na arquibancada gritando pra caramba, que nem um maluco. Aí, assim, do futsal, eu me profissionalizei em 99. Aí eu continuei jogando, enfim. Eu via meus amigos que eu jogava campo também. Eu jogava campo no Álvares. O Álvares terminou o campo, né? Porque o campo era melhor pros peladeiros do que pra essa rapaziada mais jovem. Uhum. E aí a gente teve que encontrar um time, encontrou o João Nery. João Nery é um time lá de Santo Antônio, que disputou os campeonatos capixabas nas décadas anteriores, 40, 50, 60, eu acredito. E aí a gente foi jogar pelo João Nery. Foi legal, porque juntou uma playboyzada que jogava futsal no Álvares com uma rapaziada da periferia. E, irmão, deu um caldo danado. A gente foi campeão estadual em 1996. A gente treinava no SESI e no final da Praia de Camburi, no último campo. A gente treinava descalço por vezes e a gente foi campeão estadual sobre Desportivo e Rio Branco. A gente mandava nossos jogos no Manuel Plaza. A gente ganhou do Rio Branco na semifinal e da Desportiva na final. Eu lembro da final muito bem. Porque Desculpa, isso já no profissional? Isso não, em 96. Eu era juvenil. Juvenil, né? Juvenil. Exatamente. Era infantil, juvenil e júnior.
E a gente ganhou da Desportiva e do Rio Branco na semifinal. Jogamos no Kleber Andrade, no Manuel Plaza, e da Desportiva também. Jogamos no Engenheiro Araripe e no Manuel Plaza. O último jogo foi no Manuel Plaza, a gente com uma campanha fenomenal. 4-2 do jogo, eu fiz 2 gols. Eu fiz 2 e o Franklin fez 2. O Franklin, meu parceiro lá da Serra. Mas depois o João Nery acabou. E aí eu fiquei só no futebol de salão. Aquilo que eu tava falando. Aí os meninos foram embora. O Maxwell jogava nessa turma. Saiu, O Martinelli e Maxwell. Dessa galera. O Martinelli foi... Tá no esportivo hoje, né? Tá como auxiliar. O Martinelli foi pro Et Jundiaí, se eu não me engano. Aí depois foi São Caetano, Vasco, Cruzeiro, Cerezo Osaka. Rodou bastante. Né? E o Maxwell não precisa nem dizer, né? Barcelona, Paris Saint-Germain, Inter de Milão. Só. Voou, né? Jogou nos grandes lá fora. Eu não, né? Eu de teimoso continuei jogando futsal e aí fui estudar, passei na faculdade. Mas por teimosia mesmo ou chegou a surgir... Porque assim, era uma oportunidade. Mesmo que a gente não seja jogador de futebol profissional para ficar milionário, o futebol abre portas pra gente. Eu não joguei futebol profissional, nunca fui campeão do mundo no futebol de campo, nunca joguei futebol de campo, né? Mas ganhei dinheiro jogando futebol de areia, conheci não sei quantos países, falo 4 idiomas, tenho muitas oportunidades fora do Brasil e jogando beach soccer, porra. Entendeu? Então ter continuado pra mim foi bom, porque se eu tivesse parado, eu não tinha encontrado beach soccer. E aí em 99, eu tinha 19 anos, no Campeonato Brasileiro, no Álvares Cabral, de futsal, o Minas Tênis me contratou. Eu era um baita de um peladeiro. Dava chapéu, driblava, e dava carrinho, e jogava, vibrava. Era massa. Essência brasileira. É a questão da massa. Eu comecei jogando de ala. Aí depois aí me botaram pra frente, justamente por causa dessas características, assim, enfim, de ir pra dentro mesmo, e finalizar bem. Era mais ou menos as características que eu tinha. Né? Marcava mal, talvez, né? Então sai lá de trás, menino. Aí fui pro Minas. Aí assinei meu primeiro contrato na carteira de trabalho, né? Como atleta profissional. E aí fiquei lá também, não fiquei muito tempo, não. Fiquei um pouco mais de 6 meses. Aí fui estudar na PUC, em Belo Horizonte, porque meu pai mandou estudar na PUC. Se meu pai falou pra eu não estudar, talvez eu tava melhor. Porque era cansativo, bicho. Eu treinava 2, 3 períodos no Minas e estudava a manhã inteira. Eu morava numa república com 18 pessoas. Tinha eu e um cara do basquete que estudávamos. O resto, ninguém fazia nada. Só quer dizer, treinava. Era judô, basquete, futsal. Porra, eu acordava cedinho, malandro. E eram 18 homens na casa. Então eu que lavava a minha louça de manhã cedo, do café da manhã. Imagina, eu tirava as coisas da frente pra poder ligar a torneira pro fio de água cair, que eu lavava uma canequinha, porque é loucura. É homem Mas tempo bom, cara. Eu tinha 19 anos, tava morando sozinho, entendeu? Longe da família. Minha mãe falava, meu filho, aproveita, meu filho. Pode deixar, vamos ver que eu vou aproveitar. Foi ótimo, eu tava ganhando meu salarinho, mas voltei pra Vitória, não deu certo. Aí eu também falei, quer saber? Vou continuar jogando um futsalzinho aqui, vou procurar um trabalho. Passei numa prova da Vale, todo mundo queria na época. Passei numa seleção da Vale, fui ser estagiário na Vale, eu fazia contabilidade na época. Mas 7 meses depois eu pedi pra sair. 7 meses depois eu pedi pra sair, por quê? Porque eu voltei... Aí um parceiro meu nesse ano, eu tinha 20 anos, me chamou pra jogar o primeiro campeonato estadual de beach soccer. E aí nesse primeiro campeonato estadual de beach soccer, aí eu falei, quer saber? Eu vou jogar. Aí, primeiro ano seleção de Vitória, segundo ano seleção capixaba, terceiro ano seleção brasileira. Foi muito rápido. Eu tava numa outra pegada. Eu era profissional no Minas Tênis. O ambiente era completamente diferente, uma cobrança completamente diferente, não sei quantos treinos por semana, jogo pra caramba. Eu venho pro beach soccer, era outro ambiente, outro nível. Não tava tão profissional quanto é hoje. Hoje é muito profissional, né? Eu passei por uma transição bem bacana com a entrada da FIFA no jogo. E aí foi meu primeiro pontapé no beach soccer. Seleção de Vitória, em 2000. Eu tinha 20 anos, cara. Eu entrei novo. Meu filho ontem treinou pela primeira vez no SEG, Cruzeiro. Pedi pro Thiago levar o Arthur um garotão do meu tamanho. Falei, vai jogar, meu filho. Papai começou tarde, com 20 anos. Se você começar com 16 anos, vai com 18, você já tá numa seleção, daqui a pouco você tá jogando fora do Brasil. Hoje tem sub-20, na minha época não tinha sub-20. Eu também não podia jogar, né? Porque eu comecei com mais de 20, né? Mas não tinha sub-20 no beach soccer. Na minha época, muita gente vinha do salão para jogar o beach soccer. Início dos anos 2000, com o campo caindo, o beach soccer subindo, o salão também não dando dinheiro para ninguém, o beach soccer botando grana no bolso da galera. Jogo no domingo de manhã, campeonato estadual, né? As prefeituras botando dinheiro. Rapaz, eu já ganhei muito dinheiro com beach soccer. E o próprio ambiente também era propício, né? Porque muito assim, atraía muito público de já estar ali naquele ambiente da praia e, né? Foi criado um jogo para televisão, olha só, beach soccer. O futsal eram 2 tempos de 20 minutos. Um gol pequenininho, de 2x2. Jogo é 2x1, 1x1, difícil sair gol pra caramba, concorda? No futsal, cada vez mais competitivo. Aí inventaram o jogo beach soccer. O cara joga descalço, o campo é do mesmo tamanho, o gol parece o gol de futebol de campo, toda falta é direta.
porra. A chance de você fazer seu Mas nome. gol de bicicleta lá do azar era muito, né? Ativo pra caramba. 3 tempos de 12 minutos, por dar tempo dos grandes intervalos para os patrocinadores sentarem bordoado ali, foi criado para televisão. Então, assim, era normal assumir aquele espaço. Hoje você tem outros jogos que são criados para televisão. Você tem o futevôlei, que quando não é de alto nível fica um pouco chato pra TV. Mas você tem outros esportes, por exemplo, surf, que é chato a beça pra televisão. Não é um esporte feito para ser televisivo. Verdade. Só quando vier essas piscinas de onda, né? Quando É, vier que piscina aí de onda, tem mano. onda toda hora, minuto, então- então o jogo talvez melhore um pouquinho. Mas na sua época, Bruno, que você foi pro beach soccer, ele já tinha essa técnica, assim, de jogar sempre no alto, de ter essa bola mais... Ou ele era mais... Porque a minha dúvida era Quem essa. inventou isso, cara? Sabe quem inventou isso? Quem inventou isso foi a Rússia. Aí o Irã ficou bom pra caramba, aí o Tahiti ficou bom nisso. Porque na minha época do beach soccer, quando a gente começou, o jogo era muito no chão. Quem colocava a bola no alto era o Brasil. E aí a gente fazia só golaço. Mas a gente só colocava a bola no alto pra dar show, a galera falava, espetáculo, bota no alto, quando o jogo tava 3-0, 4-0, 5-0, né? Só que outras equipes começaram a perceber que era pelo alto que se jogava na areia. E pra ganhar do Brasil, começaram a botar a bola no alto. A Rússia, o Tahiti. Rapaz, eu já tomei gol do Tahiti de ficar olhando a bola assim. E quando ia a bola ia pro outro lado e era gol, dentro do gol. Incrível. Entendeu? Tahiti. Sabe, você não... Qual que é a referência? Entendeu? Assim, então, é isso. O Irã, hoje, pô, os caras fazem cada... O Irã é incrível. Os caras fazem gol de bicicleta no meio do campo. O beach soccer é um jogo que foi ficando cada vez mais duro, e aí as regras foram melhorando. Por exemplo, a bicicleta hoje, você mata a bola no peito, a bola tá no Subiu, já era. Você dá a bicicleta, você não pode nem encostar. Isso. Se o cara tirar a bola de cabeça e tu der uma bicuda na cabeça dele, é falta. falta. Sabe de quem? Do cara que colocou a Do cabeça. cara que colocou a cabeça. Isso aí. É. Porque a bola tá comigo. Ele não pode tirar a bola de mim. E na já hora que eu assim, der a bicicleta. no futebol tá até um pouco o contrário isso aí, né? É. Porque eu vi lances até esse ano mesmo de cara dar bicicleta porque o marcador tentou cabecear mesmo não chegando. Se houve uma polêmica e se falou muito se é falta, se não é falta, porque o cara nem chegou a cabecear, mas tentou cabecear enquanto o cara tava dando a bicicleta. Falei, cara, o brilho do futebol é o gol, é o lance bonito, é o impacto do lance bonito. Como que você vai cogitar uma falta num lance, às vezes que o cara nem chegou perto? Então, talvez isso aí até tá fazendo o futebol ficar essa monotonia, essa coisa chata que tem. Assim, hoje Não tem, só isso, né? tem muito olhar pro futebol, né? Você vê o VAR hoje, né? Hoje você tem 200 mil câmeras, né? Aí você vê os lances, a gente fica falando de cada lance, né? Minuciosamente, aí vai ficando meio que fugindo do que o futebol é encanto, mesmo, né? do encanto do jogo. E aí você ouve cada besteira. Vamos falar de um negócio bacana? Aquela falta que o Arrascaeta tomou contra o Palmeiras, de bola aqui mesmo, ó, fugindo do assunto. Você lembra do pênalti? O juiz na televisão virou e falou. Aí eu fui escutar o juiz assistindo, não, o juiz, um comentarista falando daquele lance e o Arrascaeta falando daquele lance. O Arrascaeta falou assim: olha, eu dei o drible no cara, o cara me segurou levemente, só que eu perdi a passada para realizar o chute e o arremate no tempo que eu tinha para finalizar. O juiz falou assim: agarrou de maneira leve que não foi pro atleta cair. Irmão, ninguém nunca passou por aquilo, nunca ninguém o agarrou e ele perdeu a passada e perdeu o timing do chute porque tinha cobertura, não sabe nem do que tá falando. Uhum. E aí a gente tá dando voz. Era um excelente árbitro, tá? Mas virou comentarista, não sei nem lembro o nome dele, virou comentarista esportivo, sabe assim, compreende? Assim, Sim. começa a ir para um espaço que... Pênalti. Segurou, gourmetizou o negócio. Pênalti. O cara deu um drible lindo, maravilhoso, vai fazer o gol, pênalti. Entendeu? E pênalti. Você vai pro jogo fazer o quê? Ver gol. Você vai pro jogo ver o quê? Gol. Então, bicho, tudo que for pra frente, que for proposto pra isso, que for nesse sentido, é isso. Entendeu? Não pode segurar os outros? Não pode, porra. Dentro da área é pior ainda, que é pênalti. Entendeu? É isso. Teve uma outra do goleiro do Palmeiras, que saiu com o pé no tá vendo? Sou rubro-negro, né? Saiu com o pé no peito do Léo Ortiz. Você lembra disso? Ortiz foi o joelho nas costas. Pênalti. O goleiro assumiu o risco. Ah, não, mas eu fui pra me proteger. O cara foi pra te dar uma voadora? Ele foi pra te dar uma voadora, ele foi pra te dar uma cabeçada, ele tava pulando. Você compreende assim? E aí o jogo tá ficando um jogo que o VAR tá difícil, né? Na América do Sul, o VAR demora 6 minutos pra resolver um problema. E não resolve muitas vezes, né? Ontem o jogador do River Plate queria brigar com o outro. Que loucura é essa, bicho? Mas isso é do sul-americano, né? Perde no futebol, mas não perde na porrada. E, cara, assim, agora... Falta alguma coisa. Falando nesse gancho aí, o VAR, ele tá
minha opinião, né? Ele tá hoje em dia mais estragando do que ajudando com o futebol, que seria a função dele. Isso também é uma opinião minha. Pode ser que esteja certo, pode ser que esteja errado. Não era pra acontecer, mas é o que acontece. E agora a gente tá vendo nessa Copa do Mundo de Clubes uma câmera acoplada No peito do juiz. peito do juiz, né? No óculos, não sei o que ele... É no No peito, peito. não? É óculos? Não é ele, não? É no conector aqui do microfone. É, no assim, ó. Microfone. E assim, querendo ou não, visualmente falando, ele traz uma imagem que pra mim é inédito, né? A gente nunca tinha visto nunca nada. vi a Também visão do árbitro. A gente nunca tinha visto nada do tipo. Você acha que você pode colaborar de alguma forma também para o VAR não atrapalhar tanto como tem Acho que é atrapalhado? mais uma imagem que o VAR vai ter. Cara, tem um cara sentado numa sala dessa com 19 câmeras. Não é possível que ele não tenha. É porque no Brasil, assim, é pênalti. Aí o cara que tem pênalti. Aí o cara do lado assim, eu acho que não, hein? Aí o outro, rapaz, vê aí a regra aí, não sei o quê. Tinha que ter o cara ali, bicho. É isso, sabe sim. Sim. É ou não é? É rápido. Por que a gente não compra aquela tecnologia do Mundial de Clubes agora? É tecnologia. Usada na Europa também. Que tem na Europa parece Linha, né? aquele negócio. Impedimento semiautomático. Do impedimento e do Dá gol bola também, também, que É aparece. Então, assim, porque vibra no- custa dinheiro. Você tá milionário. Ah, Cara. dinheiro tem, dinheiro acho que não. Você tá milionário. Por que não compra essa tecnologia, gente? Que vai começando a dirimir esses problemas. Na verdade, eu acho que a tecnologia, o VAR, É que a gente gosta de brigar. Eu tenho Não, lá O sul-americano gosta de brigar. eu acho que, na verdade, o VAR ele veio pra ajudar. Claro. Mas eu acho que as pessoas que estão ali, às vezes, não estão preparadas pra utilizar. Igual você falou, você vai botar um cara pra decidir se é falta num cara que nunca viveu disso. Um cara que nunca participou disso dentro de campo, um cara que nunca... Tem que eu se sei que é aperfeiçoar, complicado, qualificar. É igual você falou, é a mesma questão dos treinadores hoje, pô. O que esse cara fez? Ele já passou por quais situações de jogo ali pra tomar decisão, esse tipo de decisão que é tão enfática no jogo? O que ele viveu pra trás disso? Quanto que ele se preparou? Às vezes falta preparo, igual você falou. Pra treinador que treina as crianças hoje, às vezes falta preparo. Falta se estudar, se qualificar, se capacitar, né? É uma reflexão, eu falo isso pro treinador dos meus filhos. Eu falei, cara, bicho, você tá estudando, entendeu? O que você tá acrescentando nesse cara? Entendeu? Esse cara tá contigo há 10 anos. O que ele evoluiu? O que evoluiu? Mas tá com 10 anos, mas não joga. Mas a culpa é dele, que não cresceu, que não é forte, que não é isso, que não é aquilo. Porra, o Messi é. Pessoal, vamos dar uma pequena pausa aqui, porque o nosso formato, né? Nosso podcast chama Braseiro e a gente finalmente vai trazer o Braseiro, né? Primeira vez que a gente tá conseguindo realmente fazer no formato da maneira que a gente queria, Legal. né? Então a gente vai colocar o Braseiro na mesa pra você que tá em casa. É isso mesmo? Você vai ver agora, acompanha agora. Mas antes eu quero falar aqui do nosso parceiro, o Supermercado Noroeste. O Supermercado Noroeste é nosso parceiro nesse projeto. E ó, gente, toda quinta-feira tem encarte novo no Supermercado Noroeste. São mais de 50 itens em promoção. Então, vamos acompanhar lá. Aqui na tela tá o QR Code do WhatsApp do Supermercado Noroeste para você pedir o seu delivery. O Noroeste entrega na sua casa, tá bom? Então, basta ler esse QR Code aí. E o principal, tá? O principal, a gente tá falando de braseiro, a carne vai chegar e a carne tá chegando no padrão Noroeste. O Noroeste tem o melhor açougue da Serra. Você de qualquer lugar da Serra, Maneiro. vai no Noroeste ou pede pelo WhatsApp nesse QR Code que tá na tela. Porque eu vou te falar, Bruno, tem até uma curiosidade. Eu fui pedir essa carne no Noroeste essa semana. Tinha um cara chorando, cara, do meu lado. Ó, rapaz. Chorando. E aí eu pedi a carne, tá, essa picanha, a picanha no padrão Noroeste, que quem conhece sabe. Cara, por que você tá chorando, cara? Eu falei, rapaz, o cara falou, rapaz, é porque eu sou vegano, cara, mas se você é obrigado a comer essa carne, é tão bonita que ela tá. Então a carne no padrão Noroeste faz até vegano comer. Então, Maravilha. se você é de qualquer lugar da Serra, vale a pena você pegar o seu carrinho e ir lá. Fica onde? Fica em Nova Almeida. Nossa. Tem 2 lojas em Nova Almeida, uma no centro e outra no Praia Mar, e tem uma loja em Praia Grande. O Noroeste, todo mundo que é da região sabe que tem um padrão diferente para carne. Nossa. Eles têm uma escolha muito minuciosa da carne. Inclusive no Instagram deles tem, né, mostrando todo o processo, desde a escolha do gado, até a preparação, até todos os cortes. Então é muito interessante, eles têm muito cuidado, né, com essa parte aí. E também eles têm muito muito conteúdo bacana no Instagram deles. Então, né, já segue aí o @sup_noroeste. Mandar um Vocês abraço vão ver. aqui pra Igor, né? Que são Igor e Sanderson, que são os açougueiros lá. E tem uma chefe coisa do também que eu vou acrescentar aí no Nininho aí, que eu vi no outdoor lá também, que tem como você fazer a compra pelo aplicativo, se eu não me engano. Eu acho que eles colocaram no outdoor lá, que você consegue fazer. Então você Não, consegue fazer
pelo conforto da sua casa, você consegue fazer Isso aí. A sua Na verdade, você consegue acompanhar no aplicativo e você consegue pedir no delivery que tá nesse QR Code que tá. Então aí, aqui galera, na você já tela. consegue pedir de casa. Imagina, você em casa pedir uma picanha dessa aqui e chegar lá pra você. E chega no Se padrão. pedir agora, ainda dá pra fazer um churrasco. Ainda dá tempo ainda. Churrasco, é. Então chega no padrão de qualidade do Noroeste. Pode pedir, que você não vai se arrepender. Eu garanto pra você. Você pode ir lá no meu direct, no direct do Brasileiro e reclamar se você se arrepender, porque eu garanto que você não vai se arrepender de pedir sua carne no Supermercado Noroeste. E eles têm um conteúdo muito interessante também no Instagram, nas redes sociais dele. Acompanhem lá que vocês vão ver muita coisa maneira, vocês vão dar muita risada, vocês vão interagir bastante. E também tem uma coisa que eu quero falar, isso é uma parte pessoal minha, que eu acho muito bacana. Eles valorizam muito os profissionais que estão com eles. Tem profissional que está lá há quase 30 anos. Eu acho que até mais, né? Alguns. Então, assim, é outra parte muito interessante. Obrigado mais uma vez ao Supermercado Noroeste. Eu trabalhou mais de 10 anos lá. Ao Gabriel, ao Vitor, a Bia, a Isabelle, a Desildo, a Simônia, toda a galera lá e toda a equipe dos 3 supermercados Noroeste, né? Muito obrigado aí pela força. Esperamos estar com vocês aí. E você de casa, vai ler esse QR Code aí e vai pedir o seu delivery lá no Noroeste, que eles entregam no conforto da sua casa. Vamos. Entrar aqui no Sup Noroeste. Entra aí no Super Noroeste. Já garante a sua picanha aí. Já tá aqui pra você levar pra você fazer o churrasco. E essa aqui tá no Maravilha. padrão Noroeste. Essa aqui, cara, e eles assim, Ó, tô seguindo, hein? Aí, ó. seguiu. Maravilha. O homem seguiu ao Você é ao vivo. vivo. O homem seguiu ao vivo aí, ó. Legal. Maneiro. Ó, tá em oferta, hein, rapaziada? Tá em oferta, ó. Toda quinta-feira tem encarte novo, são mais de 50 itens em Óleo de promoção. soja, margarina, maionese, açúcar. Açúcar. Aí, ó. Que tem encarte novo na praça, hein? Noroeste, ó. O homem tá querendo levar a picanha, hein? Quem é um garoto propaganda melhor que esse? Tetracampeão mundial, gente. Gabriel, vamos fazer a boa pro Bruno aí. Me ajuda a te ajudar, né? Pessoal, tá muito interessante, né, esse bate-papo. Mais uma vez eu quero agradecer ao Bruno por disponibilizar o tempo dele. Ele tem uma agenda muito corrida. É difícil mesmo. Pra bicho. quem não sabe, é. o Bruno é vereador da cidade de Vitória, né? E sabe que o vereador da cidade, de todas as cidades, principalmente da capital, ele tem uma agenda muito lotada. Então, assim, foi difícil conseguir. A gente ajustou tudo para estar na melhor maneira. Então, te agradecer mais uma vez Me agradeço. por estar aí com a gente, por estar ajudando nesse início de projeto. É o nosso 4º episódio, né? E assim, foi o 4 para combinar com a quantidade de títulos mundial. Legal, né? né? Agradecer também a assessoria dele, né? Assessoria, a paciência cara, que teve na- com a gente. A gente tem uma equipe ótima. Fica aqui um beijão pra toda a equipe que a gente tem lá no gabinete, porque realmente equipe é tudo, tá, bicho? Muito obrigado, muito obrigado, E cara. eu quero agradecer aí, principalmente, assim, a toda a equipe, mas principalmente a Carol e a Ana Paula, Legal. que né, me atenderam prontamente, por toda a foram paciência por que toda a teve, paciência que tiveram com a gente, por conseguir ajustar tudo da melhor maneira. Ótimas profissionais. super Excelentes profissionais. Então, obrigado, meninas. Eu vou perturbar vocês de novo logo, pra gente ter um outro episódio, porque vai ter assunto. E vamos botar um carne na mesa, né, rapaziada? Vamos. E o momento mais esperado do Maravilha, Brasil. garoto. Obrigado, Caio, por ter dado uma força aí, ó. Tá no padrão Noroeste. Eu te amo, né? Já tem, botou um salzinho? Bota o Vou salzinho. botar bota aqui o salzinho, agora, ó. bota o salzinho. Padrão Noroeste de qualidade. Noroeste. Salgado. Pode pegar Noroeste, linguiça, meu não, amor. linguiça lá ele, essa turma, essa juventude. Não, os caras vão falar, ó. Pela quantidade de linguiça, eles vão falar churrasco a ele. Eles vão falar. Vai ficar no garfinho? Eu vou ficar no garfinho aqui. Vou começar pelo Laele aqui. Depois eu vou na... Rossoni, um abraço, tá? Rosônio. Rossoni passando mal hoje, não pôde vir. Um abraço, tá, rapaziada? Ó, Vou morder essa aqui, isso é uma homenagem, Fassoni. Ó, e o Caio pesquisou pra mim, é formação esportiva mesmo. A gente tem manifestações esportivas hoje na nova Lei Geral do Esporte, excelência esportiva, formação esportiva e esporte pra vida toda. Esporte é cultura, rapaz. E é assim que se organiza hoje, né? As manifestações esportivas no Brasil. Quando a gente fala de rendimento, é esse esporte que a gente conhece mesmo, né? O esporte por ele mesmo, das vitórias e das derrotas. A formação esportiva hoje está na base, está no desporto educacional, está numa relação entre princípios, valores, uma formação integral, né, para as crianças e adolescentes. E o esporte para a vida toda somos nós. Eu já parei de jogar bola, mas eu quero continuar praticando. O cara que é advogado e quer jogar beach tênis. O cara que hoje é corrida, a corrida está muito em moda. Ah,
né? Então a gente precisa preparar a cidade para as pessoas praticarem esporte. E é bacana essa perspectiva, porque tem uma pesquisa que diz que cada recurso, cada real investido no esporte, a gente economiza 2 ou 3 na saúde. Isso aí. Então, assim, se a gente tiver uma sociedade que pratica atividade física, que pense no seu bem-estar e qualidade de vida, a gente vai ter uma sociedade mais saudável, que vai gastar menos recursos da saúde pública. Então, assim, pensar nas estruturas esportivas, campos bons de bola, mais de 900, todo mundo joga hoje, né? Academias populares. Compreende? São possibilidades. O SO em Vitória, serviço de orientação ao exercício. Né? Você passa na Praia de Cambori, tem um professor com, sei lá, 50 idosos fazendo atividade. É isso. Isso é um projeto da Prefeitura de Vitória? Prefeitura, serviço de orientação ao exercício. Quem criou foi o Luciano Rezende, que é um médico do esporte, né? Que pensando nessa transversalidade, né, conseguiu entregar essa política pública. E hoje o prefeito Pasolini vai, inclusive, aumentá-la. A gente fez uma indicação, né, para que a gente aumentasse o número de sóis pela cidade. E também que pudesse diversificar o atendimento, não só para adultos, mas para crianças e para outros perfis de pessoas. É isso, assim, a gente vai percebendo a nossa ótica, né, de acordo com a base, né, intelectual que a gente tem, a vivência, a questão da academia que eu trago, e a gente vai tentando implementar a política pública na ponta. Eu não implemento a política pública, eu sou um legislador, eu indico, fiscalizo, né? Quem implementa é a prefeitura, mas eu colaboro com a prefeitura com boas ideias. Você falou de corrida e da questão do prefeito Pasolini estar um pouco mais nessa questão. Ele também corre, né? Ele corre, o prefeito da Serra, o Everton Meirelles, corre, o Casagrande, o governador, corre. Inclusive, já corri ao lado de Pasolini, do Casagrande, do Everson no evento que ele foi correr, eu tava fotografando, eu não participei desse não, como atleta, né? Eu não vejo o Pasolini correr tanto, não. Agora, o Casão eu vejo correr. O Pasolini corre também. Corre nessas orlas aqui de Vitória. Isso. Sim. É esporte pra vida toda também, Bruno. Fala muito do que você faz com seu filho, né? Pra vida toda. Você incentiva ele também. Legal. Então, o nome também traz isso que você faz com seu filho, que é inserir ele no esporte, que foi uma coisa que te formou como homem, te formou como pessoa e como atleta. O pai, né, o professor é um baita de um exemplo para as crianças, né? Então, assim, na minha casa, por exemplo, todo mundo pratica atividade física. Eu incentivei a minha mulher a praticar atividade física, que nunca tinha praticado atividade física. Casamos, eu sou casado há 19 anos. A Aline nunca tinha praticado atividade física. Depois dos 2 filhos, a Aline começou a praticar atividade física regular, na praia, todos os dias da semana, e muda a vida da gente, cara. E muda a vida da gente. Eu mesmo, assim, é uma questão individual. Quando eu tô praticando atividade física, quando eu tô treinando, tô ativo, eu bebo mais água, eu me alimento melhor, eu vou melhor ao banheiro, eu durmo melhor. É uma questão minha. Eu percebo isso, sempre percebi na minha carreira. Quando eu tava machucado, fazendo fisioterapia apenas, ou de férias, bicho, muda tudo. Né? Então, assim, a prática de atividade física, ela traz a somatória de outras benfeitorias para sua vida, né? E acaba sendo orgânico, é intrínseco daquilo, compreende? Porque se você quer correr amanhã de manhã, não dá para você ficar até de madrugada tomando uma, tem comendo, que se preparar, exagerando, né? É isso, assim. Agora, tem espaço para tudo. Tem espaço para tudo. Também a gente não quer regrar o cara, não, fecha a vida, não. Vai curtir sua vida, o que te apetece é isso. Mas repare um tempo para a prática de atividade física. E aí, por exemplo, incentive seu filho a fazer. E não tem nada melhor do que o exemplo. A palavra incentivo, o exemplo arrasta. Tem um ditado... O seu filho vai te ouvir, mas ele vai te arrasta. O seu exemplo arrasta. É isso aí. Agora, aguenta aí, deixa eu comer uma linguicinha aqui, porque tá gostoso o negócio, hein? Padrão noroeste de qualidade, hein? É que eu também sou... Bruno, voltando um pouco para você. Você veio, jogou pela seleção de Vitória, foi campeão e tudo mais. Em que momento surgiu a oportunidade, que a gente estava conversando isso no carro, né? Em que momento surgiu a oportunidade de você sair do Brasil? Ótima pergunta. Em 2007, foi um momento bacana. Em 2007, eu tive minha primeira oportunidade. Quem me chamou primeiro foi um time da Rússia, que a Confederação Brasileira estava intermediando eu ir para a Rússia. Íamos eu e o André para a Rússia. Em 2006 eu faço uma Copa do Mundo do caramba, sou terceiro melhor do mundo, né? Melhor do mundo, terceiro artilheiro da Copa, e aí a Rússia quer me levar em 2007 para a Rússia. Só que pintou uma oportunidade junto do Júnior Negão intermediando para eu ir para a Itália. Eu ia ganhar tipo $5 mil na Rússia e fui ganhar 7 mil euros na Itália. O DDI me ajudou a ir para a Itália também. Então assim, o euro era melhor. E você, pensando em Rússia e Itália, a Itália é um país quase brasileiro. Brasileiro. Entendeu? Você come bem, sol, praia, e a Rússia não te entrega isso, né? É um país mais fechado, é um país... Até a situação climática também. Com respeito a todas as culturas. Com respeito a todas as culturas. Tem a questão climática. É mais fácil de você se adaptar, né? Então, cara, Itália.
E aí eu fiquei minha vida inteira na Itália. Fui bicampeão italiano, bicampeão da Copa Itália, né? Bicampeão da Supercopa. Joguei no Milano, joguei no Lignano Sabbiadoro, joguei no Terratina. No final da minha carreira, joguei no Brescia. Eu fiz um contrataço no Milano, que era o melhor time do mundo. A gente entrava assim... o melhor time do mundo, sei lá, que pagava bem, né? A gente entrava com... Era Dolce & Gabbana que patrocinava a gente. Bicho, que marra, meu irmão. Imagina. Mas, pô, era um sol danado e a gente entrando de casacão, lá, cabelo grande. Só o Malias mesmo. Igual o balão, né? Pô, cara, não, pouco dinheiro no bolso, e na Itália. Era bom, foi muito bom, eu aproveitei. Mas Ainda a mais que Itália você falou que era de momento, né? Então, eu imagino. Mas a Itália é muito forte até hoje, né? No futebol de areia. Inclusive, a gente tem o Catarino que tá lá também, tá na Xavier tá lá, rolando, Breno tá lá, tá Pois todo é. mundo lá. A Itália e a Rússia sempre foram os lugares que todo mundo foi, né? Porque paga melhor, porque tem os melhores times. Mas eu joguei em Portugal, joguei na Suíça. Uruguai, No final no final da minha carreira eu fiz na Hungria, por exemplo. A minha transição de jogador para treinador foi na Hungria, num time chamado Energia. Foi engraçado, porque eu cheguei lá, eu fui contratado para jogar num time chamado Energia. Eu tava com 35 anos já, a Hungria não é Série A da Itália, a Hungria é Série B, Série C. Eu não tava mais jogando nos grandes times, né? Então eu fui pra Hungria jogar no Energia para jogar o Campeonato Húngaro. E aí a gente tava jogando lá e eu sempre fui, assim, desse jeitão, falador, não sei o quê. Aí tava tendo um treino entre a seleção da Hungria. Ia todo mundo para uma cidade chamada como é que é? Siófok. E lá tem o Balaton Lake, então todos os times ficavam lá para no final de semana jogar e a seleção treinava, porque todo mundo estava lá, os atletas estavam todos lá, então a seleção se organizava para treinar. Num desses treinos que eu estava lá assistindo, era a seleção principal da Hungria contra a seleção sub-20. Aí eu tô vendo lá o jogo acontecer e tal, não sei o quê, aí separou a seleção principal para lá e a sub-20 para cá. O treinador da principal... O treinador da Sub-20 era jogador da principal. Aí eu vi os moleques da Sub-20 sem ninguém, porra. Aí eu falei, quer saber? Essa oportunidade. Vou lá. Aí desci, pum. E pá, conversa, e ponta, e aponta, e os moleques entendendo nada. Isso que eu ia perguntar. Eu falando em inglês, cara. eu falando em inglês, porque assim, e aí quando eu fui contratado lá, o cara falou assim, olha, continua falando em inglês, não precisa nem aprender nada de húngaro. Por quê? Porque eu quero fazer esses meninos aprenderem inglês. Né? Eu deixo pelo menos esse legado pra eles. E foi ótimo. E os mais jovens falam inglês. Os mais velhos realmente têm muita dificuldade. Na Rússia, eu joguei na Rússia. Você pede informação para um cara mais velho em inglês, o cara, meu irmão, nem te responde. Agora, você pede informação para um cara mais jovem, o cara te dá informação em inglês, normalmente, conversa. Então foi isso. Aí eu acabei conseguindo um contrato com a Confederação Húngara de Futebol para trabalhar por 3 anos na Hungria. Como treinador. Treinador da Seleção Sub-20. E coordenador do programa de desenvolvimento. Por quê? Porque eu vi uma oportunidade. Você viu não? Você criou, né? Uma oportunidade. Você criou uma Porque oportunidade. eu nem enxerguei a oportunidade. Eu vi os meninos... Você viu a necessidade dos meninos, Xará. Você foi por aquilo que você falou assim no início, né? Que você faz tudo com muita intensidade. Você acabou, né? Eu vi os meninos naturalmente. com dificuldade. O treinador tinha ido pra lá, que virou meu amigão depois, o Berkes, que eu fui trabalhar com eles. Né? Mas ele também, porque ele tinha que ir lá, pô. Ele ia receber a instrução lá do treinador dele. Aí a gente se organizou, os moleques foram bem demais. Depois a gente fez um campeonato lá. O ruim, porque acabou a seleção húngara, a federação acabou com o projeto, entendeu? A Hungria passa por um problema imenso lá, tá na extrema direita, enfim. Que bom que eu não tô lá, né? Nós, meu irmão, a gente aproveitou, eu já fui né? discriminado fora do Brasil, porque a gente tem essa questão da xenofobia. Não tem jeito, entendeu? Chocolatinho, né? Chama a gente, irmão, não tem jeito. Meus amigos já foram muito discriminados, né? É uma questão de perspectiva, né, cara? É uma questão de perspectiva. Aqui no Brasil, existe um tipo de discriminação, o recorte é um. Sim. Já fora do Brasil, o recorte é outro, né? Não tem jeito. Mas, enfim, aprendi muito. Sempre fui um cara muito enxerido. Eu não ficava escutando e nem vendo as coisas em português. Eu queria aprender a língua local. Eu dormia assistindo jornal local, entendeu? Então, Eu ia perguntar isso aí agora, assim, você falou no início que você fala 4 idiomas. Como que foi, assim, essa... Minha língua tá coçando pra fazer essa pergunta. Não, 4 idiomas. Português... Que a gente Inglês, fala que um pouquinho. O inglês, sempre fiz inglês, desde moleque. Minha mãe me botou nos cursos de inglês. E aí, quando eu comecei a viajar pela seleção brasileira, eita, rapaz, que maravilha. Rapaz, Eu sempre quis trabalhar. Isso é papo de bola mesmo. Sempre quis trabalhar. Pausa por um motivo muito importante. Eu falo primeiro. Vocês vão comendo, eu vou falando aqui. Não, come um pedacinho, pelo amor de Deus. Sardinha, igual eu sempre falo. Supermercado Noroeste, meu amor. Olha a fumaça, velho. Tá Olha isso saindo. aqui. Você tá doido. Olha isso aqui, gente. Obrigado, hein? Brasileiro Cast, tá? Adorei. Brasileiro Cast é isso aqui, ó.
Supermercado Noroeste. Primeira vez conseguindo, Obrigado. de fato, cumprir o A propósito. nossa missão, nosso propósito. Graças ao Noroeste. E com um padrão de qualidade Noroeste. Não é só cumprindo. Me perdi. Não, era do idioma. Do idioma. questão do idioma. O Eder queria fazer a pergunta. Eu vou deixar ele fazer porque eu vou comer. Só uma ressalva. Agradecer ao estúdio aqui, né? Rock Studio, Bacana. que tá proporcionando isso pra gente, rapaziada. Legal. Muito obrigado. Nosso diretor Alexandre Feres. Muito obrigado. No bairro República. Quem precisar, Isso. e não é só formato podcast, tem vários formatos ali fora, em outras salas ali, então precisar pra gravar, já não é puxando sardinha, gente, é porque é muito bom mesmo, O receptivo, espaço é muito top. bacana, tá? Fala, Wender. Das línguas. Isso é uma mangiare na grigliata. Não é uma grigliata. Não sei como é que fala churrasco em italiano, tá vendo? Não sou. Però va bene. Porque o italiano ele não é muito... Andiamo a mangiare carne Rapaz, eu fico brincando. adesso e parliamo in italiano. Italiano é uma língua muito parecida com a brasileira. Eu não entendi O nada. português mas eu vou nosso. comer. Lógico, Rapaz, velho, eu comecei a Pra estudar, você. eu comecei a estudar o italiano porque minha tia é casada com um italiano. Eles moram hoje na Suíça e de 2 em 2 anos eles vêm pra cá. Aham. Mas é culpa da minha tia, tá? Minha tia falou, meu filho, estuda uma língua em que o povo tem mais facilidade de falar, o espanhol, o inglês. É isso. Aí eu meio que dei uma- Italiano, pouca dei uma gente fala parada. italiano. Mas eu acho a língua italiana uma língua muito Muito bonita. bonito. É. O padrasto, Eu acho que tem um charme. o padrasto da minha cunhada, ele é Aí italiano, eu só né? aprendi o mande a lamela lá do Dolingo só. Que é Co- isso? come, Manda lamela? come maçã. Come maçã. Lamela, ok. Tá assistindo Nossa, Branca de Neve. é. Tá assistindo Não, mas- Branca de Neve Lamela, em italiano. O italiano, o inglês, o italiano, o espanhol e o português são línguas muito similares, né? São línguas latinas. Tem variações, mas a base é parecida, né? Muito iguais. O inglês não, o inglês eu estudava muito desde pequenininho, quando comecei a viajar com a seleção brasileira, eu me colocava à frente das coisas. Tem que desenrolar. Não, a gente tinha uma pessoa para desenrolar, mas eu tentava desenrolar. Mas você não sacaneava a galera, não, do que não entendia? Não? Eu nunca fui de Sério? resenha, velho. Não é possível. Nunca fui. Eu fui sempre muito sério. Ah, não. Nunca era jogador, eu sempre tava jogando e trabalhando em alguma coisa, eu sempre tava jogando e estudando, então eu era um cara muito centrado. Nem num restaurante, se for, o cara tá te xingando, ele falava com os caras, não? Eu preferia fazer minhas cagadas sozinho. Você não- Eu acho que eu faria, tipo assim, pedir uma faria. comida que o cara não pediu, não, É. vou pedir pra você pedir uma comida que o cara não pediu. Não, aí também você já tá apelando. Mas nós quatro aqui, cara, você tá falando com o garçom ali, o garçom tá te atendendo e tal. Não, entendi eu falo o com a cara minha tia. xingou todinho, ele falou, Eu falo com a minha tia, quando minha tia Falou vem, com sua mãe, não. tia, a gente vai naquela loja ali, ó, não fala português. Fala italiano, fala inglês, fala alemão, agora ela tá aprendendo alemão, fala alemão, fala Que qualquer legal, outra língua. legal Mas não demais. fala português, vão trollar o pessoal, ela não consegue. É. E olha que minha tia é da resenha, mas ela não consegue. É ruim, cara. Sabe o que é ruim, assim? Eu já joguei muito em muitos lugares e, assim, a gente tá numa mesa aqui que nós três, a gente tá conversando, ele não entende o nosso idioma, e aí a gente deixa ele alijado da conversa. Eu nunca consegui. Eu sempre tento, vem cá, vamos falar, como é que eu consigo te Você é do colocar aqui? social, Nós vamos falar né? o quê, bicho? Você é coração. Entendeu? Senta aqui, bicho, entra aqui nesse troço, pelo amor de Deus. Ele é coração. Eu não consigo, irmão, entendeu? É isso, eu me sinto culpado de estar num ambiente que o nosso comportamento esteja alijando uma pessoa de Sim, dentro do realmente, conversa. bem... Ele é coração, Tá. ele é coração. Isso, por isso que eu não gostava muito esse tipo de resenha, eu adoro. Me traz pra cá, pra comer, pra brincar. Eu não gostava de ficar sacaneando. Eu nunca fui aquele jogador palhacinho, entendeu? Uhum. Que ficava de sacanagem ou que tocava alguma coisa. Eu era o cara sério, entrava, guerreava, lutava, não gostava de gracinha. E agora entrando em outro E eu ponto, era então palhaço. partindo disso aí. O mundo da bola tem muito disso aí, né, galera? Muito resenha, muito, né? Eu. Sacanear muito. E você por ter esse perfil sério, já enfrentou algum problema aí durante a carreira de alguém Passado o limite, né? passar do limite, brincar Um com uma monte. coisa, né? Um monte. E De não tirava aquele... querer. Aí, mas nunca me tirava do sério também, entendeu? Meu irmão, olha só, não quero. Vai pra lá, compadre. Fica aí, na tua. Aí eles ficavam se sacaneando entre elas e eu ia pro outro lado. Quem vai beber, quem vai beber, quem vai beber. Eu falei, amanhã eu ia lá, fazia 3 gols, você vinha me abraçar do mesmo jeito. Entendeu? Era isso. Era o homem, é o homem, né, gente? É o homem, né, gente? Mas na hora que tinha que trazer responsabilidade, Os caras vinham, pô, só você mesmo, caralho, a gente te pesou ontem. Eu falei, pesa mais, filhão. É isso, eu sempre fui esse, entendeu? Enfim, que é isso, assim, eu sempre tive bons amigos no futebol, mas a nossa resenha não era no meio da galera toda. Eu pegava meus 2, 3, 4 bons amigos do futebol, aí, meu xará, a gente ia fazer resenha em outro lugar, entendeu? E o que ficava lá. O cara da resenha, mas uma resenha mais reservada. Mais reservado, exato. Ali eu tava jogando, cara, tava com a cabeça de seleção, jogando, não sei o quê. Eu não gostava muito. Agora, tem a galera que gosta e tá tudo bem. Hoje a gente tem o cara da resenha, a gente tem o cara que não gosta da resenha, a gente tem os evangélicos. Tem. Tudo no Né? mesmo grupo. Né? Tudo no mesmo É grupo. equilibrado E outra, também. Tá tudo bem.
Se fosse... Os caras se juntam depois da janta pra rezar, pra orar, tá tudo bem. Nem todo mundo vai, tá tudo bem. Os caras gostam de ficar brincando, jogando videogame, tá tudo bem. Eu gostava de ir pro meu quarto ficar na minha, pô. Eu falo isso no futebol porque o futebol, eu joguei futebol desde novo, não joguei profissional, fiz base e tudo. E isso me ensinou muito do que eu sou hoje, tipo assim, de saber respeitar os limites, de saber que uma pessoa você pode falar de um jeito e outra não, que ali você tá concentrado às vezes com 20 pessoas e são 20 pessoas com personalidades diferentes às vezes. É isso. Igual você falou, tem um crente, tem um cara que é mais quieto, tem um cara que é o brincalhão. Então, tipo assim, o futebol me ensinou. E o futebol te molda, porque se você que é brincalhão passa do limite, você corre o risco de tomar uma porrada, você corre o risco de reclamarem com você com o treinador e dar um problema. Você aprende a ter limites também, né? Você sabe com quem que você pode. Eu posso brincar com o Ninil, mas com o Bruno não posso, porque o Bruno é mais sério. O Bruno não gosta de resenha, então com o Ninil brinca. Então isso me ensinou muito também, em cima disso do que você tá falando. Né? O esporte é um espaço de muitas vivências. Ele molda, né? Uma coisa que a gente tava falando. Mas o mesmo esporte que é pedagógico é antipedagógico também, dependendo das lideranças que a gente tem. Sim. Isso aí. Tem treinador que manda dar porrada, tem treinador que faz coisa errada com um atleta, tem dirigente que não paga, tem, Muito, né? entendeu? Isso não é um ambiente saudável, não é um ambiente que molda, isso é um ambiente antipedagógico, né? Te ensino errado. Mas que bom que você se apropriou de coisa boa. Amém. Ó, só dando um adendo aqui, ó, mandei pro Gabriel aquela hora o vídeo, né? Aham. Seu aqui, ele falou que é um problema bom, que será um prazer. Ah, Kit pra garoto. você. Gabriel é o de Nova Do Almeida? Supermercado Noroeste, Que legal. Então, assim, seu kit já tá garantido. Já tá garantido, que legal. Obrigado, hein, Gabriel? Tamo junto, hein? Ô, Bruno, e assim, você falou dessa transição aí, né, que foi meio que automática de jogador para treinador, né? Agora vamos falar de uma outra parte que a gente também, né, quer e precisa chegar, que é a transição do ex-atleta, né, pro político. Do lado político, isso. Como que foi, assim, como que se dá isso aí? Primeiro, na perspectiva do que eu escutava. Eu escutava que eu era campeão, artilheiro, bom de bola. Agora eu escuto. Cobrança muda. Veio pra política, vai virar ladrão. Então, que a que minha ele quer? pergunta era muito básica. Era melhor você chamar de campeão, artilheiro, exemplo, do que assumir essa skin de político, né? Que é mais ou menos o que eu tô vestindo hoje, né? Essa skin de político, não tem muito jeito. E assim, mas mesmo depois que eu parei de jogar, né, na minha transição, eu comecei a empreender. E eu comecei a perceber que era muito importante o poder público próximo da iniciativa privada nos ajudando a empreender. Se empreendeu em quê, Bruno? Eu montei uma entidade do terceiro setor chamada Associação Capixaba de Esporte e Lazer. Eu montei uma escola de futebol chamada Escola de Craques Bruno Malias. Eu criei um campeonato chamado Campeonato Metropolitano. Eu trouxe o Rio Branco Beach Soccer, o Rio Branco Atlético Clube para a praia, Rio Branco Beach Soccer. Eu comecei a empreender. E isso foi muito... Comecei a escrever projetos para leis de incentivo. Eu comecei a me relacionar com o poder público de maneira muito direta a partir do momento que eu comecei a empreender. Né? E esse meu perfil, é vocacional chegar no ambiente político. Eu tinha tido uma carreira muito bacana no futebol, eu estava empreendendo próximo do poder público, né? A primeira oportunidade que eu percebi, né, para eu trabalhar no poder público, eu agarrei. Nessa transição de carreira, deixando de trabalhar na Hungria, vindo mais para o Brasil, né, porque meus filhos estavam crescendo, trabalhando já nesse pós-carreira aqui no Brasil, montando esses empreendimentos. E a vida foi te levando. E a vida foi me levando para lá. Eu participo de uma primeira eleição em 2020. Eu coloco o meu nome. A primeira é criar coragem para colocar o seu nome. É porque assim, a minha dúvida com relação a isso era justamente o medo. Talvez você pudesse ter de sujar uma imagem como ex-atleta, como ídolo de uma geração. Exato. Eu nunca tive medo porque eu sempre confiei muito no meu caráter, na minha índole, nos meus conceitos, nos meus valores, nos meus princípios. Então isso eu não tenho medo, né? Porque se a figura do político é de ladrão e bandido e vagabundo, a minha não é. Não é, exatamente. Né? E eu também não vou dar motivo para que seja. Sim. Entendeu? Então assim, é isso, assim. Aí eu tive a coragem de me colocar. Né? É claro que quando você vem nesse processo, você vai crescendo, as pessoas vão te empurrando, né? Vem, você tem perfil. Eu lembro da minha sogra. Menino, quando você parar de jogar bola, eu tenho certeza que você vai virar vereador de Vitória. É mesmo? Por que você não tenta? É assim, então isso foi meio que natural, né? E aí eu tentei uma primeira eleição,
Né, eu sou uma pessoa muito próxima do Gandini, do deputado Fabrício Gandini. Foi ele que me traz para a política. Eu também encontro no Fabrício Gandini uma pessoa ética, com moral. Você não ouviu falar em alguma coisa do Fabrício Gandini? Não. É isso. Você vê que até assim, É porque isso. o político, às vezes você cria uma coisa do político só de você olhar a cara dele, né? De você criar a imagem, você já tem uma sensação ruim. É isso. E antes de conhecer o Gandini, só de você olhar a imagem dele, acho que você acaba tendo uma imagem boa. impressão É dele. Na verdade, é isso que vende, Também né? tem essa Vende impressão que dele. o político é sempre ladrão, não é honesto. É, E, tipo assim, a questão do Bruno é mais negócio ainda porque, tipo, era uma pessoa pública sim. Entendi. que jogava. Então, Já tipo assim, tinha uma reputação, né? já tinha uma reputação e ele se joga na política que, tipo assim, pô, qualquer pessoa... E tem a pode carreira pensar, brilhante. e pode pensar também o que quiser pensar. O que esse cara tá fazendo na política? importante. Meu irmão, eu tô dando o gás da minha vida, né? Eu trabalho muito, né? Eu fui presidente da Associação Comunitária de Jardim Camburi, subsecretário de Esporte e Lazer da CESPORT e fazia um mestrado na UFS ao mesmo tempo. O que você fazia? Eu faço. Sou pai de 2 meninos, casado, levo o menino pra jogar bola final de semana, gosto de bater meu futevôlei. Eu sou um cara meio agoniado, Bota meio com escanteio, vontade corre pra de cabecear, fazer as coisas acontecerem. Se eu não tivesse na política, eu ia estar fazendo outra coisa. Entendeu? E agora, mas a política, cara, te potencializa. Eu sempre fui um cara que ajudei muita gente, né? Criar esses projetos, era projeto para fazer a escolinha de graça para criança. O Rio Branco foi pra galera ter um lugar para treinar, porque a gente não tinha lugar para treinar. Então, eu sempre fiz muito pelas pessoas. A política, você consegue ajudar todas as pessoas. Todas elas. Sim. E é pela política que a gente muda a vida das Sim. pessoas. Eu acho que é a principal. Torna mais função da influente, política. né? Você consegue ter influência pra conseguir realmente ajudar. Na verdade, não é influência, cara, porque assim, é através das políticas públicas, é através de uma excelente escola que eu dou educação de qualidade para alguém. É através da educação de qualidade para alguém que essa pessoa tem a oportunidade de passar numa universidade e daqui a pouco mudar a sua vida. O filho do pedreiro vira doutor. O filho do pescador, outro dia, o Flavinho, meu parceiro, vende camarão em Jardim da Penha, vende camarão e solta pipa, né? Flavinho, meu parceiro, virou pra mim e falou assim, porra, Malias, Flavinho, meu filho tá finalizando medicina na UFS. Cara, Filho você do não vendedor sabe de como é que eu camarão. fiquei... Meu irmão, como é que eu fiquei feliz, velho. Não, Flavinho, super digno, um cara super bem sucedido, né? Vende camarão pros melhores restaurantes, mas é vendedor de camarão. É. Fez do filho dele, médico, xará. Médico. Rapaz, como eu fiquei feliz. Porque é isso, cara, É isso isso. transforma a vida das pessoas. Esse garoto vai ter uma família, esse garoto vai ter filhos bons, esse garoto vai fazer os filhos deles estudarem, eu espero, estudarem em boas escolas para eles ir reproduzirem coisas boas. É verdade. Quando você tem um exemplo bom e você segue, é muito difícil você seguir por um caminho errado, né? Principalmente um cara que vem de uma linhagem difícil da família, né? Porque, assim, pai, Tem vendedor que de valorizar, camarão. né, irmão? Com certeza ele deve ter passado muito perrengue para poder conseguir colocá-lo na universidade até ele se formar. Então ele já tem aquele exemplo ali, ele fala, cara, eu não posso proporcionar dificuldade para meus filhos, é daqui para melhor. Então eu acho que é parte muito disso aí. E aí você vê, né, como que o poder público é uma escola boa, faz o cara ter condição de passar numa universidade boa, tudo público, ó. Escola pública, universidade pública, tudo de graça. Porque filho de pobre tem condição de estudar em escola boa, porra? Tem, cara. Entendeu? Tem que ter público bom mesmo. Sim. Entendeu? Estado mínimo. Estado mínimo pra quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro tem que ter estado bom, estado que entregue, unidade básica de saúde que tenha médico lá dentro, escola com professor, com ar-condicionado em todo lugar. É isso. Né? De você ter direito de ir e vir, não pegar ônibus cheio. Né? Porque o rico vai como? O bem comum, né, gente? Você tá falando aí do bem comum. Interesse público. Vai cada um com seu carrinho. Não tô negando isso, não. Por vezes eu vou cada um com meu carrinho também. Não quero pegar ônibus. Eu também entendo isso. Agora, mas tô aqui também lutando por todos. Sim. Tô aqui lutando por todos. Eu entendo. A gente precisa ter esse horizonte público na política, compreende? É muito fácil falar assim, não, precisamos praticar atividade física. Você que mora em Camburi, precisa praticar atividade física, vai lá pro calçadão e corra. Tem um calçadão pra correr. Tem. Faz isso lá no Caratuíra. Não tem como. Vai correr aonde? No Alagoano. São realidades No diferentes. cruzamento. Né? São realidades diferentes. E a missão do político é justamente, né, tentar fazer, né, proporcionar isso de forma igual para todos. Uma menina me pediu ajuda para fomentar um grupo de corrida de 80 mulheres que moram nas comunidades altas do centro, que estão correndo segundas-feiras no Parque Moscoso. Eu vou ajudar. Eu vou arrumar um patrocinador, vou arrumar um parceiro, eu vou ajudar alguma coisa. Você quer o quê? Camisa? Vamos ajudar. Eu não posso dar. Ninguém pode dar. Eu não quero... Não existe isso na política. Mas você encontra um amigo para fazer, você encontra uma outra pessoa, você conecta alguém, você chama a prefeitura, Secretaria de Esportes. Mesmo porque quem faz política pública é o executivo. Eu, como legislador... Mas isso que é engraçado. As pessoas me enxergam como o cara que consegue potencializar o negócio delas. Nessa parte esportiva. Me ajuda aqui, me ajuda ali, o que eu faço, por onde eu vou. Que muitas vezes não é missão do... Eu quase derrubei o copo. Não, do não é missão do vereador. legislativo, né? Não é. Quem pode fazer é o executivo, né? O executivo, Às vezes Ou então a gente mesmo, assim, os líderes de projetos cidadão. esportivos,
precisa se qualificar, precisa aprender, precisa ir pra dentro, estudar, precisa ficar bom, entendeu? Sim. Para procurar recursos, gerar sustentabilidade financeira para seus projetos, para gerar impacto de verdade na vida das pessoas, para transformar, né? A gente vê muita gente pedindo, né? Pô, me dá uma bola, me dá isso, me dá aquilo. Pô, não, cara, faz uma entidade, monta uma associação, daqui a pouco você tá pegando uma emenda parlamentar. É isso, assim, é educar. O nosso mandato tem muito esse perfil também, de educar, de trazer as pessoas para a política, de fazer elas compreenderem como é que elas Como funciona. conseguem fazer as coisas. Aproximar. Sabe uma coisa boa assim? Pô, o cara era maneiro e tal, fala pra caramba, tá próximo, era do futebol. Que bom. Que bom que eu tô passando essa boa imagem do político. Uhum. Não, que é um cara que quer fazer as coisas diferentes, que tem uma nova política vindo mesmo, né? Que é um cara que não fica com trocas, é um cara mais independente. E que tem essa proximidade. A bola dá essa proximidade, né? Sim. Entendeu? Essa facilidade da gente tratar a pessoa como pessoa. De ter humanidade, como você falou, entendeu? Uhum. De conectar. É isso. Eu quero trazer isso pra política. Quando eu falei que você era um cara muito coração, eu vejo justamente isso. Que quando a gente fala de um ex-atleta, a gente imagina ele virando um auxiliar técnico, um preparador físico. Aí, quando a gente vê que você, por ter esse lado do coração e por ter esse lado de, não, eu vou fazer, por isso que você não ficou muito nessa área, né? Você foi pro lado político que, vou dizer assim, o seu poder de fazer Aumenta muito. aumenta, entendeu? Uma boa reflexão que eu vou começar a me apropriar disso. É isso, né? Os caras que terminam com a bola continuam na bola, né? Normalmente é um Fazendo caminho natural. tipo assim, não, porque, tipo assim, você seguindo no caminho da bola, você faz por você. E muito- você vai ser é auxiliar isso. técnico. É isso. Bruno, Você ele até já pode pensou- conseguir ele ajudar já alguém, mas é menor. Ela é menor, menor. né? O Bruno já pensou de forma de ajudar as pessoas de forma coletiva, entendeu? Tipo assim, todas, ajudar Convenhamos que, assim, muitos dos que partem do esporte pra política depois no final de carreira porque querem garantir, de certa Ganhar forma, dinheiro. ganhar dinheiro, continuar ganhando dinheiro como ganhou no esporte, né? Não tem essa visão de Eu ganhei dinheiro, mas eu ajudar. ganhei pouco dinheiro, né? Porque o beach soccer não era um desporto profissional, né? O meu dinheiro que eu ganhei, eu imobilizei lá em Jardim Camboriú. 1, 2, 3 imóveis que a gente tem, eu e minha mulher. Minha mulher sempre trabalhou no banco. Então, assim, Bruno ganha dinheiro. Não, minha mulher ajudava demais. Muito, 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 muito. Sempre trabalhou mesmo. Falar em assim. mulher, mandar um abraço aí pra todas as mulheres, né? boa. As mulheres da... Nossas mulheres. Nossas vidas, das nossas vidas. É, minha... Então, assim, mas eu juntei um dinheirinho, né? E, assim, eu não preciso da política para ganhar dinheiro. Se eu tivesse, talvez, empreendendo, né, na entidade, na associação, em outros lugares, eu tava ganhando até mais dinheiro. Mais né? dinheiro, é. Ou trabalhando fora do Brasil, né? Como treinador, né? Ganhando em dólar vezes Sim. 5, vezes 6. Sim. Você ganha 5 mil, vira 25. É, hoje em dia ainda mais. Entendeu? Então assim, eu escolhi a política. Primeiro, ficar perto dos meus filhos, perto da minha família. E aí a política começou a se aproximar. E que bom que política também me dá uma condição de viver uma vida digna. Né? Porque eu acredito que precisa sim receber um salário digno. Sim. Todo mundo que trabalha precisa receber um salário Sim. digno. Né? E agora, precisa entregar. Entregar resultado, claro. Nós somos servidores. Então, bicho, sirva do início ao final do dia. Quanto tempo? 24 horas. Não, mas eu trabalho 8. Pergunta pra eles. Trabalha 8 não. E vocês são a nossa imagem enquanto político, vocês são servidores, tem que trabalhar pra caramba. Não queira trabalhar pra mim. Ou queira. Não, ele tá assim, ó. É bom ou é ruim, Caio? Aqui, ó. É bom ou é ruim, Caio? Fala aí, Caio. Prós e contras. Isso. Mas você vai sair melhor ou pior? Ó, Bem melhor. É. Depois desse churrasco aí, né, Caio? Não, é isso, assim, porque nas primeiras reuniões que eu falei pra eles honrarem cada centavo que nós, porque é meu dinheiro também, seu, Sim. de nós, investimos nessa equipe de trabalho. Uhum. Mas eles têm que honrar e dignificar cada centavo, é dinheiro público, gente. Né? Eles trabalham pra nós, eu trabalho pra vocês, Sim. pra todos vocês que estão aí. Pode ligar, pode cobrar, meu telefone tá aqui, 992988748, liga. Eu vou passar pra alguém atender, eu vou atender, a gente vai resolver. Ninguém vai ficar sem receber uma resposta, se for sim ou for não. Ninguém. Eu queria que 50% dos políticos tivessem pensando. 50 Então, tipo não, assim, 20, o Bruno, 20 o Bruno, tivesse, o já Bruno, tava muito melhor. o Bruno hoje, ele tira uma casca, assim, da visão que muitos que vão ver o nosso vídeo têm de política pela forma que ele pensa e pela forma que ele trata e ele lida com as pessoas e mostrando na prática, mostrando o que ele viveu, mostrando como ele vive e mostrando como é na realidade. E- Eu mesmo
Tinha uma visão péssima Uma do político, né? Péssima mesmo. E porque é do que é passado pra gente, né? É isso. E porque também convenhamos que é uma coisa que muita gente entrega, né? Não é uma visão completamente errada, porque muita gente Agora, eu espero não faz questão de eu ter espero tanta também transparência nunca como você tem. decepcioná-los, porque às vezes a gente tem algumas colocações que a gente vai mal, porque a gente fala que fala. Às vezes eu vou falar alguma coisa E errada. todo mundo tá Agora, sujeito a errar. reconheço meu equívoco, dou um passo atrás e vamos seguir o caminho correto. Qual é o caminho correto? Vamos nessa. Eu não tenho compromisso com o que tá errado, bicho. Entendeu? Inclusive com os meus erros, né? Então, assim, errei, peço desculpa, vamos voltar atrás e vamos procurar o caminho correto. Top. Tá bom daquela porta pra fora? Não tá bom. A vida tá boa pra todo mundo? Não tá boa. Eu falo com meus pares lá dentro. Então, bicho, vamos parar de discutir o sexo dos anjos, a minha visão de mundo e a sua visão de mundo. Vamos trabalhar pelas pessoas. Fazer o que deve ser Entendeu? feito. Vamos discutir vitória, vamos pra dentro disso, sabe? Vamos resolver a vida das Aonde que a gente pessoas. pode agregar de alguma É. forma aqui? Mas política é legal, assim. O plenário é um pouco desgastante, porque tem aquela guerra da direita e da esquerda ainda, que eu sou um cara equilibrado. Se você tá muito à direita, você vai cair pro lado de lá. Se você tá muito à esquerda, você vai cair pro lado de cá. Lógica. Eu tô no meio do caminho, cara, porque eu sou um cara equilibrado. E, cara, tem que ser. Não, mas você não tem... Lá, tenho. Quer ver? Um lado bacana, inteligente. Políticas públicas baseadas em evidências. Por vezes elas estão do lado da direita, por vezes elas estão do lado da esquerda. Eu sou um acadêmico, um pesquisador. Você não vai com uma fala rasa me colocar nessa caixinha nem nessa caixinha. Eu tô onde é que eu quero estar, porra. E pra isso você tem Perfeito. conhecimento. Eu tô onde é que eu pra quero tá onde você estar. quer Eu tô tá. onde é que eu quero estar. Renato Casagrande. Políticas de direita. Estado com maior liberdade econômica do Brasil, Espírito Santo. Estado com maior responsabilidade fiscal, Espírito Santo. Criaram uma nota pra gente, a mais. Estado com fundo soberano entre os 3 melhores do mundo da América Latina, Espírito Santo. Estado onde a gente privatiza empresas públicas, Espírito Santo. Isso tudo é política de Direito. direita. Renato Casagrande é um político de Esquerda. centro-esquerda. Centro-esquerda. Centro-esquerda, sim. Nossa. Agora, políticas de esquerda. Curso Qualificar. Qualificar qualifica e capacita a mão de obra no estado do Espírito Santo. 150 mil pessoas são capacitadas. Estado presente. O Renato Casagrande estava na Veja agora, como o estado do Sudeste, governado por uma centro-esquerda, com os melhores números, né, na segurança pública. Né? Então, assim, a gente tem entregas. 50% das escolas, hoje eu vi o Vinícius Simões falando, 50% das escolas hoje já estão climatizadas e até o final do mandato, 100% das escolas. Políticas sociais, políticas populistas, políticas de esquerda. Tá aqui. Compreende? Então, Os dois assim, lados agregam de alguma forma. de alguma maneira. Então, assim, para de ser raso e querer colocar as pessoas daqui e dali. Agora, sabe qual é o problema que eu fico refletindo? Encontra razão esse discurso de ódio de um lado e de outro. Encontra razão aonde? Em você aí, que vota nisso ainda. Que compra essa briga. Valia muito mais a briga um lado do que propriamente o que está sendo feito, né? Produtivo. Torcida. É. Você tem torcida Se agora. fosse dois times, né? Você é esquerda, eu sou direita, Ó, o que você faz nada contra quem tem essa perspectiva no campo da esquerda, quem tem essa perspectiva no campo da direita, quem tem essa perspectiva enquanto progressista e enquanto conservador. Nada contra. É só também entender que existe um novo caminho, né? Que esse novo caminho pode ser trilhado por uma nova geração de políticos. Que Bruno acreditam tá aqui, que é um de dos maiores políticas exemplos. públicas baseadas em evidências. E elas Bruno podem aqui estar, conversando comigo, gente. Não é Isso. porque tá aqui, não, mas. Bruno, alguma perspectiva de partir do legislativo para o executivo? Eu prefiro o executivo. Eu trabalhei na Secretaria de Esportes porque você entrega a política pública. E isso que eu ia falar, porque assim, pelo seu perfil, parece que você é muito mais encaixado na parte executiva do que no legislativo. Porque eu acho que você tem muito mais empolgação em fazer do que em Cobrar. você fica amarrado. Porque tem coisa que você não pode fazer. Não consegue, né? Acabou de falar tudo, é isso mesmo. Assim, eu falo pra todo mundo que eu prefiro o executivo ao legislativo, porque o executivo você entrega, o executivo você formula a política pública, o executivo você conversa lá com o governador, esses são os meus programas. É isso aqui que eu quero botar dinheiro, vamos botar nisso, vamos justificar isso, aquilo outro. Como vereador, cara, eu tô cobrando, acaba que eu indico Você também. tem um certo limite, né? Eu tenho um limite, mas eu sou chato pra caramba. Eu ainda mais no esporte, o Ronk tá aí, um abraço pro Rodrigo Ronk, meu parceiro, secretário de esporte da Prefeitura de Vitória. Eu o tempo inteiro tenho um insight, tenho uma ideia, falo pra ele fazer de alguma maneira ou de outra. Ele me conhece muito bem também há muito tempo, ele sabe que eu sou meio que entrão mesmo, né? Mais ou menos o meu perfil, mas com muito respeito, respeitando o espaço das pessoas, o lugar das pessoas, né? Mas é o meu perfil, é de querer realmente colaborar a todo momento. Executar. Executar. Em breve veremos Bruno Marias em algum setor do Poder Executivo. E assim, vendo tudo que a gente está vendo aqui, além das suas redes sociais, nesse diálogo que a gente está tendo aqui hoje,
eu acho espero ainda mais que você consiga muito em breve, não só no âmbito de Vitória, mas talvez no âmbito do estado O inteiro, esporte no estado do conseguir Espírito Santo desce ajudar a gente muito. no executivo de alguma Eu forma. quero. Eu não tenho perspectiva para essa eleição agora, né? A gente tem uma eleição no próximo ano, que é uma eleição de governador, deputado estadual, deputado federal, senador, presidente, né? É isso, são 5 cargos São 5 eletivos, casos, né? isso. Tá, estadual, federal, senador, governador e presidente. Né? Eu continuarei no meu mandato, as pessoas me colocaram lá para eu ficar 4 anos nesse primeiro mandato. De certa forma, concluir, né? Então, esse mandato eu vou concluir. Né? Se eu tiver que os próximos mandatos saírem no meio do caminho para buscar uma candidatura para o executivo ou para um outro cargo Eu acho legislativo, muito justo. talvez eu faça num próximo momento. Mas nesse primeiro momento eu quero experimentar ser vereador de Vitória, eu quero entregar esses 4 anos e a confiança que as pessoas me deram, né? E vou entregar. E Eu vou acho- trabalhar para isso. Eu acho muito justo porque, assim, principalmente para quem tá no legislativo, você não depende só da sua vontade. Para você aprovar um Não. projeto de lei, você depende de muitos outros. Então, às vezes, você Depende fazer de isso. todos meus pares. Exatamente. Né? Então, às vezes, você fazer isso dentro de 2 anos, né? Só, é muito É pouco difícil. tempo. Acaba que você não entrega nenhum resultado, você não consegue, né, nem se consolidar e nem entregar. E para um cara que é, como o Andrew falou, coração igual você é, que quer entregar resultado, quer fazer mesmo, eu acho que seria muito pouco mesmo os 2 anos. Eu acho que para qualquer político seria muito pouco esses 2 A gente conseguiu anos. movimentar nesses primeiros 6 meses algumas coisas importantes. Por exemplo, a gente aprovou 2 projetos de lei. Um que é uma... Bota mais lá pra gente. Obrigado, cara. Foi um projeto de lei que reconhecendo a utilidade pública de um instituto que trabalha com cultura na região vulnerável de Vitória, São Pedro, Caratuíra. E o outro projeto de lei foi ontem, foi promulgado pela prefeitura. A gente proíbe a utilização de Eu cigarros vi. e afins dentro e próximo dos parques da cidade. 1/3 da fumaça do cigarro vai para quem consome, 2/3 para o ambiente. E o ambiente da pessoa que está consumindo o cigarro do lado do parquinho, as crianças As estão crianças. respirando aquela fumaça. Então a gente aprovou essa lei, eu agradeço aos meus colegas vereadores que foram comigo também para dentro disso. Muito top. E outras questões que a gente conseguiu De avançar sua também. autoria esse projeto? De nossa autoria, né? E é de minha autoria, do nosso Do seu gabinete, mandato, claro, da claro. nossa equipe, do nosso mandato. E a outra coisa, falando 2 coisas bem legais, né? A gente provoca a Prefeitura de Vitória a realizar um seminário de obesidade infantil e de realizar algumas ações voltadas para capacitação de profissionais, para compra de materiais esportivos, voltadas para diminuir a obesidade infantil. Por quê? Porque a gente percebeu que Vitória era a primeira em acesso à saúde. Só que numa linha pequenininha lá embaixo, Vitória tinha caído 109 posições. Rapaz, tá ficando bom esse negócio. A gente não tem problema porque a gente pratica atividade física, É, né? Mas as crianças que não praticam têm problema. É. Então, assim, as crianças estavam obesas. A gente caiu 109 posições nessa questão de obesidade. Então, eu provoquei a prefeitura fez um seminário, começou a realizar algumas intervenções na prefeitura para melhorar esse índice. Isso foi muito legal, porque a gente está provocando compras na prefeitura, capacitações na prefeitura, para que ela olhe para as crianças e dê um outro futuro para essas crianças que hoje estão obesas. E, consequentemente, isso aí vai de encontro ao que você falou no início, na questão Da da prática saúde pública. de esporte, Claro! porque isso acaba se tornando um custo, né? Eu acho que não só a obesidade infantil, a gente tá falando de infantil, mas a criança que é obesa, ela vai virar um adulto obeso também se ela continuar naquilo ali. Bombinha relógio. E vai virar uma caminho questão de dessa. saúde pública que daqui a pouco vai trazer mais custo para a saúde do Estado. Se eu invisto 1 no esporte e salvo 2 da saúde, se eu invisto 10 no esporte, eu salvo 20 da saúde. Exato. Se eu invisto 100 no esporte, eu salvo 200 da saúde. Estamos botando dinheiro no lugar errado. E a outra provocação que a gente fez para a prefeitura foi adequar a legislação municipal à Lei Geral do Esporte. A necessidade da gente criar um sistema esportivo em Vitória, com um plano, com um fundo e com um conselho ativo para pluralizar as decisões. Inclusive, a Prefeitura da Serra precisa também se adequar à nova Lei Geral do Esporte. Como é que é o nome do secretário? Eu conversei com ele essa semana, Anderson. Não lembro. Eu vou lembrar o nome dele. A gente conversou essa semana, está tendo uma arena na Serra agora, em Jacaraípe, chama-se Arena Banestes. Vão ter alguns campeonatos lá. Eu estava conversando com ele a respeito dessa arena. Enfim, precisa se adequar também à Lei Geral do Esporte. A gente provocou essa adequação de Vitória à Lei Geral do Esporte, que vai criar um sistema esportivo municipal. Olha que bacana. Que Vitória seja um exemplo Para as outras cidades do Então estado. não vai arrastando, principalmente as que estão Vai, próximas ali, né? Serra, arrastando, Vila Velha, né? arrastando. Querendo ou não. que tem sirvam de esperar. exemplo e se inspirem. Então a gente, enquanto legislador, já provocou algumas leis e indicando à prefeitura, a gente já provocou algumas políticas públicas que a prefeitura faz e se inicia a partir da nossa reflexão.
Muito Legal, top, muito 6 meses de trabalho, né? Putz. Aí a gente tem produções legislativas, a gente tem as nossas indicações, a gente tem as nossas fiscalizações, né? Que é muito bacana também, porque você vai entregando para as pessoas, sabe? Você vai se sentindo útil pra caramba. É uma ação que, como auxiliar técnico ou técnico, ele não conseguiria. Exatamente. Muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Às vezes você não fica nem 6 meses ali no clube, porque os Não caras fica. ficam- Hoje aqui no estado, E seu público a é agenda... quem? Seu público são 30 jogadores, né? No máximo. Você ajuda 30 caras a serem melhores, né? Ainda Eu quero bem que ajudar todo você- mundo. escolheu a política. Tá vendo como é que vai mudando o nosso conceito conforme ele vai falando? Que tipo assim, pô, você poderia ter continuado no esporte, você poderia agregar como técnica. Agora a gente já tem a visão que não. Eu Você tá no gostaria. lugar A gente certo. perderia, né, uma boa referência. Eu treinei para ser treinador. Eu fiz o curso de instrutor FIFA de treinar treinadores ao redor do mundo. Outro dia eu me peguei lá no Equador. É mesmo, tem um curso pra treinar treinador? Treinar treinadores. Sabia Não dessa. sabia também. Novidade pra mim também. Treinar treinadores. O beach soccer, como é uma modalidade muito pequena, a FIFA criou experts no assunto, em beach soccer, que foram ex-jogadores, né, ex-treinadores, os caras mais velhos. E aí a gente fez alguns cursos da própria FIFA para que a gente pudesse difundir o beach soccer em alguns países. O país vai lá e compra um curso da FIFA. Quem dá esse curso da FIFA? Nós, né? Para quem a gente dá o curso da FIFA? Para outros treinadores locais, o professor de educação física, o cara que treina uma escolinha de futsal, o cara do campo. Então a gente dava instrução para eles fazerem os seus projetos, os seus processos na areia. Bacana demais. É. Muito interessante. É bom, eu gosto pra caramba. Eu sou aquele pai que fica do lado de fora dando pitaco pra Nossa. caramba no jogo, pra um lado e pro outro. Não tem muito jeito, não. Mas pelo menos eu sou um cara que conheço do jogo, né? E também só falo com o meu menino. Não fico dando instrução Aham. de uma maneira geral, atrapalhando o treinador. Né? Mas com o meu menino eu falo, bicho. Mas quando chega em casa, você... Falo o tempo inteiro. A vida, assim, o futebol é muito bacana, porque assim. Lembra que eu falei da atividade física moldando o seu dia a dia? Então, porque tá se alimentando mal, eu falo assim, tá se alimentando mal, daqui a pouco você tem treino. Não é isso? Entendeu? Você tem que se alimentar um pouco melhor, então você coloca isso no seu dia a dia. Entendeu? Meu filho com 5 anos teve uma passagem muito legal, o Arthur. Você provoca isso assim dentro de casa, essa O questão de tempo inteiro. alimentação, é? Não, o tempo inteiro, pô. O Arthur chegou pra mim, que tinha 5 anos, jogava nada. Nossa senhora, agora eu, porra, amo ver o Arthur jogar, porque briga, guerreia, né? O garotão que tá com 16 anos treinando lá no Cruzeiro, né? No SEG com o Thiago. Porra, via a bola passar pro lado e pro outro e falou, pô, pai, meu treinador me bota pouco. Aí eu falei, você tá falando isso pra mim? Vou falar com ele, porra. Aí eu tô aqui conversando com a minha mulher e tal, não sei o que, de repente eu tô vendo lá do outro lado da quadra, ele e o treinador, ele puxando assim a camisa do treinador. Eu tô aqui. É isso, irmão, autonomia, porra. É. Entendeu? Eu também sou muito. No jogo, você não aprende só a chutar a bola pra frente e pra trás, não. Você ensina uma porção de valores pra criança. Tô dando autonomia pra ele. Eu sou o pai, a maior autoridade, mas a autoridade do jogo é o treinador. Quem não te Sim. botou foi ele, cara. Vai lá falar com ele, olha, puxou, meu irmão. E você como... Não, e até hoje é o treinador dos meus filhos. Eu tenho o máximo respeito pelo Heitor, treinador dos meus filhos. Coitado do Heitor. Puxa tanto o ouvido da orelha do Heitor, mas é um moleque nota 1000. É difícil, cara, porque eu fico falando assim, quando você estudou, você isso e aquilo, mas porra, precisa dar aula na escolinha, na creche, dar aula na escola, professor de educação física. Bichos, que sofrimento pra ganhar um dinheiro. Você tem que ter 3 profissões, trabalhar de manhã, de tarde e de noite, compreende? Porra, uma coisa você não vai fazer bem, uma coisa você vai deixar uma falha. Não consegue produzir. Pra ganhar médio, professor de educação física, irmão. Tipo assim, 3 personalidades, que às vezes estudam um período de manhã na faixa etária, de tarde outra, e à Não, noite... e às vezes, cara, não é isso não. Às vezes de manhã tá dando personal, de tarde tá dando aula na escola e de noite é treinador de futebol. Então, tipo assim, É profissional de educação física, mas tem 3 carreiras totalmente Você não distintas. faz uma Aleatória. preparação só pra tudo, né? Você tem que diversificar gama e, querendo ou não, você Porra, não consegue tem que entregar estudar. excelência nos 3. Pra ser melhor, eu vou ter que estudar 3 coisas, eu vou ter Diferente. que apropriar de 3 tipos de conhecimento diferentes. É difícil, não é fácil, mas é equacionar isso, assim, né? Mas é isso, assim, é autonomia. Eu acredito muito em princípios e valores, né? Passados pelo jogo, né? Que a gente consegue se apropriar e melhorar nossos comportamentos pró-sociais a partir disso, né? Que é ajuda, cooperação. O jogo te entrega isso, mas o jogo também te entrega muitas coisas antipedagógicas, né? Você vê aí os meninos, Daniel Alves, que ele não faz, esses caras aí fizeram besteira, né? Assim, o esporte não é apologisticamente assim, porque a gente ouve, o cara pratica esporte e vai estar longe das drogas. O cara, né? O cara pratica esporte, o cara vai ter uma vida correta, porque o cara, o esporte entrega tudo de bom e de melhor. Não, o esporte entrega muita coisa ruim Muita coisa também. ruim, é. Depende muito do que a gente faz com o esporte, né? E eu acho
acho que isso aí é uma questão, além de uma política pública, é uma política de clubes que vão ter que se adequar cada vez mais a preparar o psicológico, né, das crianças para o esporte, tanto quanto preparar o próprio esportista, né? É um desafio que... É uma gama que envolve ser tanta muito- coisa, porque como o Bruno tá falando, tem a imagem do pai, aí você tem um treinador, tem a parte psicológica do menino ali, às vezes ele tá no treino e o treinador tá falando uma coisa que vai contra os princípios E do pai você sabe dele. que eu acho também um negócio importante, desculpa te interromper. Cerca de 98% das crianças que jogam futebol em escolinhas não virarão jogadores de futebol. Só 2. Sei. Se eu ensinar para essas A crianças ser todas só futebol, eu tô perdendo tempo, Xará. Tá perdendo Eu já 98%, sei, você tá ajudando dois, pô. eu já sei, é isso. Eu já sei que, estatisticamente, 98% isso é CBF, curso da licença C da CBF, escola de futebol, foi um dado trazido por um dos professores. Que 98% das crianças das escolinhas não vão se tornar jogador profissional. Não digo nem Série A, porque você sabe que tem até Série B, né? Série 2% vão jogar nesse bolo aqui. meio aí, né? Então, se eu ensinar para essa criança só futebol nesse momento, eu tô perdendo tempo. Perdendo. Tô perdendo tempo. Eu tenho que ensinar princípio, tenho que ensinar valor. Meu treinador tem que ser um cara íntegro. O espaço esportivo tem que ter pessoas íntegras. É assim que a gente tem no Brasil? Não. É assim que a É gente muito tem? difícil, é muito difícil. Isso. E aí, Se quando eu falo tiver, que a gente tá se bem perdendo, né, na formação, tá aí, porra. A gente tá se perdendo na formação. Talvez fora do Brasil, que a formação também já tá empacotada nas escolinhas, nos futsais da vida, porque a gente empacotou a formação. Lembra? A formação antigamente era no campo de pelada, na rua. Agora não, é na escolinha, é no projeto. A gente empacotou. Tem um professor, tem camisa, tem tênis, né? Tem um padrão Tem pra um você padrão, seguir. é. vamos dizer De assim. repente a Europa empacotou melhor do que a gente. Né? Agora quem tá empacotando o jogo lá é os Estados Unidos. Né? A Arábia também tá empacotando o jogo. Porque imagina, a gente daqui a pouco tá perdendo pra uma seleção da Arábia Saudita. Pelo amor de Deus. Mas é mais ou menos o que acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, vamos supor, você é um bom atleta, você ganha uma bolsa de estudos. É. Aqui no Brasil, ao contrário, você é um bom atleta, você tem que deixar de estudar, porque você não consegue. Olha aí, conseguir. olha. Você faz um, você faz outro. Foi o que a gente falou no início ali. É. A inversão de valores, a inversão não é inversão de valores, né? É inversão de valores. Que, pô, você é bom no futebol e Isso aí. você perde na educação. Isso aí. E eu acho Deveria unir certo, esse potencial, né? Você une os dois. A gente porque teve se- o Caio falando no isso, mínimo, né? se o cara não for um atleta de excelência, ele vai ser um profissional de excelência, seja médico, seja em qualquer outra área. profissão. Forma o cidadão e, querendo ou não, você formando o cidadão, você forma a sociedade. Você perde Esporte é- perde essa questão dos 98% que se perde quando não vira jogador. Isso aí. Se você assimila isso aos estudos. vamos dizer. Exatamente. Pessoal, infelizmente, nós Andres. estamos chegando ao fim. Infelizmente, nosso programa hoje passou do tempo que a gente costuma, porque, né, já imaginava, porque, assim, o assunto tá muito legal, muito bacana. A gente Resenha, né, parceiro? Dá pra falar aqui. Resenha é assim, quando começa, daqui a pouco você vê, já se passou 2 horas. Eu tento explicar isso pra minha esposa, que às vezes eu chego lá depois do futebol, acaba 10 horas, eu chego em casa meia-noite, mas é por causa disso que a conversa fica boa, assim, aí você... Mas 10 horas da manhã. Aí também você quer apelar. 10 horas e tá falando 10 horas da manhã. Aí chega meia-noite, pô, aí não dá. Minha mulher vai atrás de mim, mano. Aí você que quebra. Eu não sei como é que a minha não me ligou também. Chega aí depois... Eu não sei como é que a minha não me ligou também até agora, porque a gente costuma gravar 1 horinha, né? E a gente, né? Começou e já tem bem mais de 1 hora que a gente tá aqui. O papo tá muito interessante. A gente ficaria aqui até Ligação perdida. meia-noite, até Ela aí, ó. até virar o dia. Então, a gente infelizmente tem que encerrar, mas antes de encerrar, a gente quer mais uma vez agradecer, né, aos nossos patrocinadores. Aí, ó, só foi falar, ela tá ligando. Um beijo, tá? Daqui a pouquinho eu tô em casa, ó. Fala pra ela que Na tela não atendeu porque o programa não acabou ainda. Você tá vai ver. encerrando o programa, você vai ver daqui a pouco, você vai ver quando lançar. Infelizmente a gente tá chegando ao fim, mas a gente quer agradecer aos nossos patrocinadores que proporcionaram e proporcionam isso, que tem tornado esse sonho real, que tem feito esse sonho crescer, né? Agradecer ao Supermercado Noroeste mais uma vez, que proporcionou essa resenha da forma que a gente gosta, que a gente quer. Essa linguicinha e a carninha de qualidade. Tá aprovado, Bruno? Nota 1000. Tá aprovado? Porra, maravilha. Selo Bruno Malias de qualidade, tá? É isso. Então, obrigado ao Supermercado Noroeste, a toda a equipe do Supermercado Noroeste, né? Os pessoal, os gestores lá, o Gabriel, a toda a equipe lá. Muito obrigado mais uma vez por estar com a gente. Acompanhe aí o Supermercado Noroeste, @sup_noroeste. Sigam eles lá no Instagram, que vocês vão ver muito conteúdo bacana. E vocês também vão ver todas as promoções que eles têm lá. Então, obrigado, Supermercado Noroeste.
Agradecer ao nosso amigo e parceiro Robertson Rodrigues, da Barra Forte Concreto, mais uma vez, que tá aí com a gente, apoiando esse projeto. Obrigado, Robertson. Obrigado de coração. Você sabe que, além disso aí, a gente tem uma amizade muito legal e foi isso que te trouxe aqui, isso que tem mantido você aqui. Então, obrigado por apoiar a gente, por ajudar a gente. A você que está nos assistindo, precisou de concreto em qualquer região da Grande Vitória, Serra Vitória, Vila Velha, Cariacica, Guarapari, Fundão. Daqui a pouco eu vou falar até de Minas Gerais, ó. Vou te complicar aqui, porque tô levando o nome da Barra Forte aí mais longe ainda. Então, Vamos vender. vamos vender. Vamos botar aí. Para de chamar 15, 20 peão pra bater uma laje, que não dá certo. Já falei, falo de novo. Vamos ligar pra Barra Forte, vamos mandar um zap lá, que o Robertson vai te atender com a melhor humanidade, com a, né, aquele jeito Robertson, que só você entrando em contato você vai saber. O cara é diferenciado demais, ele é fera. Um abraço, Robertson, e toda a equipe da Barra Forte Concreto também. Vou seguir também. Pode seguir aí, dá uma moral aí. Robertson, o homem tá seguindo, hein? Queria agradecer. Seguir os amigos, não é isso? É, isso aí, tem que seguir, tem que seguir. Quando for bater uma laje lá nesses projetos imobiliários Faz lá. uma parada lá em casa lá. Aí, ó. Tá vendo aí? Já sabe, já achou onde? Já vai ganhar desconto da Barra Forte. Seguir, rapaziada. Aqui também queria agradecer aqui ao Fábio da GameCell. Vou seguir também. Precisou de acessórios eletrônicos, é só procurar o homem, igual eu sempre falo, ali do lado do posto de gasolina não tem erro. Vai ver a fachada vermelha e preta lá, você pode chegar lá e procurar diretamente o dono, Fábio, que ele vai te atender, tem tudo que você precisa. Celular, powerbank, fone, celulares de todas as marcas. E ó, o homem mandou uma caixinha de som. Você que tá sem som na sua resenha, segue lá a gente, se inscreve no canal pra você tá adquirindo isso aqui, ó. Quarta-feira, o André já falou, quarta-feira a gente vai estar fazendo sorteio. Massa. Então segue lá pra sua resenha ficar ali, botar um sonzinho ambiente, botar um pagode ali pra você ouvir. E essa aí até é a prova E dessa. então vocês Isso aí. vocês que estão assistindo aí, já Lá em casa. corre lá, o GameCell já segue e tamo junto. Um Valeu, abraço, Fábio. Fábio. Muito obrigado. Hein? Mandar um abraço também pro Romário, pro Vitor, pro Pedro, pro Wagner, lá da Senhor Darcy Barbearia. Os caras é gente fina demais, um ambiente climatizado, os caras atendimento top. Precisei passar hoje lá na correria pra poder só falar com a minha esposa. Nossa, você paga só pra cortar o cantinho do cabelo? Mas os caras é super atencioso. Só o pezinho. Só o pezinho. Os meninos é gente fina, atencioso, trabalho de qualidade, corte de excelência, é ótimos profissionais. Pra você que quer dar um tapa no cabelo, chegar social no seu evento, Senhor Darcy Barbearia, tá? Os meninos são top. Além do papo da recepção também, né? Que Você chega lá, tem cafezinho, tem uma... Resenha com vocês mesmo, né, bicho? Tem uma pimentinha lá. Ah, e tem a promoção também, né? Tem a promoção lá. Isso, perdão, tem a promoção. Você que vai cortar seu cabelo, você que vai fazer qualquer serviço lá, mais R$10 você leva uma limpeza facial com extrator de cravos. Sai de lá 100%, cara. Sai um príncipe. Alinhado. Bonitão. Vamos entrar aqui na nossa parte final, aquele momento bate-bola que a gente gosta. Eita. Fazer umas perguntas aí pro Bruno, né? Umas curiosidades. Eu tenho aquela no final que hoje eu tô curioso pra saber isso aí, porque o cara tem Eita. uma vivência, né? Em vários âmbitos aí, né? Eu vou começar com uma pergunta assim, na parte do esporte. Qual foi o cara assim mais diferente assim que você jogou, né? Que você falou, pô, esse aqui é diferente. Na bola? Na bola, assim. Benjamin. Benjamin? Benjamin driblava o cara sem encostar o pé na bola. A bola falava assim, ele fazia pum, pum, pum. Aí o cara caía na frente dele e levava a bola. Parecia que tava brincando com criança. Muito forte, cara. Forte, pequenininho, né, Aham. cara? Desse jeito mesmo que eu tô te falando. Cara, o cara ia no balanço. Se for no balanço, Se já era. não fosse no primeiro, ia no segundo. Aí ele levava. Desse Fez jeito. que foi e voltou. É isso aí mesmo. Disse que foi, mas não foi. Bruno, a gente falou muito questão de tomada de decisões durante a sua vida, né? O que você gostaria de transmitir para quem assiste ou para quem hoje está no meio do futebol? O que você gostaria de transmitir para essa pessoa, como atleta, para se profissionalizar um pouco mais? O que você queria dizer e transmitir para essa rapaziada que hoje vive do futebol? Tipo, pro pós-futebol. Acabou carreira profissional, o que você queria que quem assiste a gente fosse? Estude, assim. É muito difícil, assim, a gente falar para um cara que tem 32, 33 anos, 34, que parou de estudar lá com 15, 16, para ele estudar de volta, né? Então, assim, durante a carreira, junte dinheiro. Não ache que você é super-homem, que você vai ganhar dinheiro para a vida inteira. Então, junta grana, né? Eu posso te dar o meu exemplo. Eu comprei imóvel,
né? Mas você pode botar o dinheiro na sua poupança, você pode abrir um lava-jato, né? Agora, assim, se você não estudar para empreender, se você fizer de qualquer jeito, porra, não é um ex-jogador que vai saber montar um lava-jato ou montar uma loja, né? Então, assim, estude, né? Porque, assim, junta dinheiro, se apropria de conhecimento para depois da sua carreira, você continuar evoluindo financeiramente, gerando sustentabilidade financeira. Outro dado também, muitos jogadores ao final da carreira, não sei percentualmente, mas muitos se separam das mulheres. Isso é um dado incrível. Eu não assim. tenho dado, mas eu não tenho dado lá ele. Eu não tenho mesmo, não. Evidência, não tem Eu as não tenho evidências. esses dados, deixa eu Isso, consertar aqui o que eu isso. falei para não ficar estranho. Mas eu vejo muito isso também, assim, ex-jogadores que eu sigo em rede social que, né, passam Você por isso. separa da mulher, ou É. bebem demais, né? Tem uma vida um pouco desregrada, né? verdade. Que talvez nem todos possam ter, né? Porque não ganharam tanto dinheiro assim como esses caras. Então é isso, assim, junta grana, se apropria de conhecimento e investe em alguma coisa que vai te dando sustentabilidade. Não acho que o dinheiro vai viver vai com não você a vida dá, toda. e estuda. Parte psicológica. Então, estuda. Porque você vai ter que fazer uma transição de carreira. Muito se fala isso na própria CBF, né? Para a CBF gerar oportunidade para os atletas estudarem. Os próprios clubes, cara. Entendeu? Deveria gerar oportunidade para os atletas estudarem e irem no pós-carreira mesmo, né? É um gap que existe, tá? É um gap. Porque no Brasil muita gente joga bola, tem clube pra caramba, e ex-jogador vai acontecer todo dia. Sim, Todo dia, Todo todo dia ano tem vai um ter gente parando de aposentado. jogar. é verdade. Eu vou mudar minha pergunta, porque todas as vezes eu faço a mesma pergunta, mas dessa vez eu vou fazer uma pergunta diferente. Criativo. Vamos ver. Tô curioso pra Vou perguntar. fazer uma pergunta diferente. Qual transição foi mais difícil pra você? A transição do futsal pro beach soccer ou do beach soccer pra política? Boa Do pergunta. beat soccer pra política. Por quê? Porque as características. Era o jogo, né? Eu tava no mesmo jogo, as características dos jogos são muito parecidas. Eu venho jogar um outro jogo agora completamente diferente. Completamente. Apesar de transportar muitas das coisas que eu tenho aqui nesse jogo pra cá. O Caio mesmo sabe, assim, as minhas falas de equipe são muito falas do que eu vivenciei aqui dentro do jogo. Eu faço muitas analogias pro jogo das coisas que eu passei aqui dentro, entendeu? Então, assim, foi mais fácil me adaptar do futsal pro beach soccer, é bem mais fácil, mas eu não acho muito difícil também se adaptar esse perfil de cara para um político, não, porque muita coisa eu carrego também. O que eu tô me adaptando é a praxe, é o rito das sessões, porque político de rua eu adoro ser, eu já era liderança comunitária no meu O bairro. plenário que Eu já fazia, o plenário que é um pouquinho mais enjoado. não é como a gente tá aqui, eu não tô debatendo com você. Você fala 5 minutos. Aí você falou de mim 5 minutos. Aí depois você vai falar, daqui a 30 minutos eu vou responder você. Você nem E eu, lembra. bicho, agoniado com TDAH, eu quero mais- falar com você agora. Entendeu? Então, assim, eu tô tendo que fazer um exercício imenso. Mas eu tô passando bem por isso. É mais ou menos que é treino físico e treino tático, né? Ali, físico, aquele negócio de correr, você já vai, hoje é físico. Agora, tático não. Tático todo mundo vai. É mais ou menos isso. Na rua você tá ali no seu ambiente. Eu tô no meu ambiente, é isso mesmo. O plenário é um tanto quanto doentio, assim, porque tem aquela guerra da direita e da esquerda, e aí foge, aí, porra, moção de sentar de aplauso lado. pra Trump, pra mulher que falou não sei o quê. Eu tô discutindo esse tipo de coisa na hora que eu tinha que estar discutindo vitória, pô. Não é Trump. Trump. E pra quem não tá em nenhum dos dois lados, igual você, deve ser mais difícil ainda. Tem que ouvir os dois falar pra depois você... E assim, e às vezes, como ele tá falando, falar de coisas que não tem nada a ver com o interesse público, né? Que realmente deveria acontecer. É porque dentro encontra da razão Câmara. no voto, entendeu? Tem gente que deve votar em não sei o quê porque falou bem do Trump. Eu vou votar. Porra, que loucura. A gente precisa se aprofundar mais, se educar mais, assim. Participar da política. Sabe o que acontece também? A gente, no Brasil, tem uma política chamada democracia representativa. O que acontece? Você vota em mim e, votei em você, irmão. Transferi minha responsabilidade. Já votei em você, resolve aí. Não é isso. A democracia é bacana, a democracia é participativa. Que você votou em mim, eu sou seu representante, mas você tá me cobrando, você tá participando da associação comunitária do seu bairro, você tá preocupado coletivamente. A responsabilidade é sua, É a responsabilidade sua. passa a ser nossa. Também, entendeu? É isso. E agora, aquela gosto, pergunta de eu gosto. milhões. Será que Eu gosto. Vai ser boa. Eita, foi nos Bruno. tambores? Vou até beber água. Molha a palavra. Qual é o contato mais famoso do WhatsApp de Bruno Malias? Você que tá nessa qual fudeu. câmera? Nessa câmera? Ah, né? O cara que você acha assim, que alguém, né? Não precisa ser necessariamente um cara, pode ser também, talvez, uma mulher, um cara, alguém que você conhece que seja. Não precisa nem você famoso. falar, não. Que você tem salvo com o precisa número estar já conta. em Não contato precisa constante, mostrar mas tá também. no seu WhatsApp. Não precisa você já mostrar, conversou. ligar, nem fazer nada, não. É só... Meu pai.
Boa resposta. Rapaz. Boa. Meu pai. Não, eu não tenho muita relação, não, galera, com famosos. Não tenho. É engraçado, quer ver? Tem um moleque. Da bola lá? Não, cara, eu nunca tive relação, não. Nunca criei muita relação, não. Talvez tenha o Júnior Capacete aqui, né, que jogou futebol de areia comigo, aquela galera toda da areia só tá o por Júnior. aqui. Hoje eu tenho mais contatos importantes políticos do que de repente, o ministro do esporte, Uhum. algumas coisas muito mais nesse sentido do que na época da bola. Mas Hoje na sua faz vivência muito mais atual, sentido né? pra você. O presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, mas é uma relação muito mais Cara que mudou. política do que uma relação De amizade, de né? futebol, não, de futebol. De futebol. Assim, a gente que estava na areia, a gente não teve muita relação com a galera que não era da areia, né? Uhum. Então, assim, eu mesmo ficava muito no meu métier da Naquele areia. meio E ali. sabe o que acontecia? Eu não tinha tempo pra boleirar, galera. Porque eu era campeão do domingo, eu Na tava segunda, tava na faculdade. É isso, matou a charada. E eu saía da faculdade e trabalhava de tarde, ia treinar só de noite. Então, assim, eu não tinha tempo pra boleirar, pra viver essa vida. Compreende, assim? E aí eu não fiz muita relação realmente no esporte. De repente, Buru, seu tio, é o Buru. cara mais fera que eu tenho aqui. Buru, se você perguntar pra Buru, meu irmão, ele vai ter do Ronaldinho. Ele vai falar, calma aí que eu vou ligar pra Já ele. passa. Já faz a ponte, né? Assim. Já bota ele no contato com a gente, porque a gente quer ele aqui também. Pro Buruzinho, isso faz toda a diferença. Pra mim, perdão, parceiro, caguei. Cada um no seu, né? É. Cada um. E tá tudo bem, como você disse. E tá tudo bem. Tudo bem. Não faz diferença nenhuma. Agora, quando o Júnior Capacete virou pra mim, sentadinho lá em cima, porque eu vi o Júnior jogar no Maracanã, né? Eu sou Flamengo, eu sou tijucano, eu ia pro Rio ver, quer dizer, eu ia pro Maracanã e eu sou da época desses caras, Zico, Júnior, enfim, o Júnior voltando da Itália. Quando o Júnior virou pra mim, num jogo em 2011 que eu fiz, pela seleção da Marinha do Brasil, ele virou pra mim e falou assim, garoto, você tá arrebentando, meu amigo. Júnior Maestro? Júnior Maestro. Ele sentadinho lá na arquibancada. Garoto, você tá arrebentando. Aquilo pra mim foi tudo. Porque ele era meu ídolo do campo. Fazer um quadro. No campo. Não, e eu posso falar, eu não tinha relação com ele, mano. Nunca tive essa relação de proximidade, não, entendeu? Foi uma coisa espontânea. Porque quando você é amigo de alguém, você fala, pô, tava dando bem, ei, parabéns, tal, sei o quê. Foi espontâneo dele. Garoto, você tá arrebentando. Porra, aquilo ali foi muito bom pra mim. Bacana. Muito maneiro, muito maneiro. Maneiro demais. É isso, rapaziada. Esse sou eu. Rapaziada, muito obrigado. Brunão, muito obrigado, cara, por estar aí com a gente. Isso. Compartilhar um pouco da sua vida, por compartilhar um pouco da sua história. A gente queria estar, né, falando mais e mais e mais. Queríamos ter mais tempo, né? Mas a mulher de todo mundo tá ligando aí já, porque a gente já passou do tempo normal, do Já tempo passou. convencional que a gente costuma gravar. Porque justamente o papo tá muito interessante, tá muito bacana. Então, agradecer mais uma vez a você Valeu. por disponibilizar seu tempo, a sua assessoria por também nos prontamente atender. Caio tá aí até 10 horas da noite. Caio tá aí. Tá demais, Caio. Né? Agradecer né, aos patrocinadores que a gente já falou. Você de casa acompanha esse episódio, se inscreve lá, poca o sininho lá, poca o like, poca tudo. Como lá um bom no capixaba. Instagram lá. Lá ele. Boa. E vamos acompanhar, vamos seguir o Braseiro, porque vocês não podem perder esse episódio, tá muito maneiro. Obrigado, gente. Estamos encerrando. Valeu. Infelizmente, agradecer aí ao Alexandre, também nosso diretor, né, do estúdio aí, por tudo que proporcionou pra gente. Muito obrigado, Alexandre, e toda a sua equipe. Uma salva de palmas aí pro Bruno. Valeu, rapaziada. Até a próxima, Brasil. Ganhou. Tá ficando por Ganhou aqui, mais- galera. Valeu, um abraço. Valeu. Falou.